As pessoas mal conhecem a sua própria identidade. Porque a gente tá num país que não lê. O país que não lê não tem como conseguir escrever. O que a gente mais vê hoje em dia são pessoas que parecem reproduzidas em hábitos. A gente faz um PhD durante toda a nossa vida em ficar em silêncio. Aí chega adulto, a gente tem que se comunicar. Aí a gente tem medo de falar em público, a gente não quer gravar vídeo, a gente tem vergonha, a gente trava, a gente treme, a gente fica vermelho. Porque a gente fica o tempo inteiro na escola, a professora mandando a gente ficar quieto. Como que em casa você acredita que a gente pode incentivar os nossos filhos? A internet é muito legal para você manter contato com as pessoas, mas não para de fato estabelecer conexões profundas com as pessoas, né? O problema da leitura, quando você não tem esse hábito, é que o começo é muito difícil. Tem algum livro que você tem assim de cabeça que você sabe que assim fez muito sucesso, mas se passar pela sua curadoria, ele é superestimado? Não era pra ser tanto assim? Há muitos. Quando um livro vira filme, ele materializa uma imaginação. O Harry Potter. Quando você lê o livro e esse filme ainda não existia, você imaginava um menino de óculos, branquinho, cabelo preto, com uma cicatriz na testa. Cada um imaginava de um jeito. Hoje, todo mundo imagina o mesmo Harry Potter. É verdade. Você acredita que é perigoso brincar com essa imaginação e materializar a imaginação? Tá, eu posso ter uma ideia aqui fantástica, mas se ela não impactar a alma de ninguém, não vale nada. Fame, like a god. I get honey's just a fame. Same old fame, like a god. Primeiro episódio do SDcast. Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast que vai falar sobre tecnologia, inovação e, obviamente, negócios, com muito humor, um pouquinho de choradeira e um bate-papo muito rico. E quem que apresenta junto comigo esse projeto novo que a gente está iniciando é ninguém mais, ninguém menos que Marcel Roxo, vulgo o meu marido. Pois é, tô aqui, fui convidado depois de quanto tempo que a gente tá tentando fazer esse podcast aqui? Olha, eu não sei, mas faz 7 anos que eu não estou em um estúdio 7 entrevistando anos? pessoas, que eu saí da rádio. Voltou com seu marido. Voltei com meu Olha que marido. legal. Ai, que bom. Eu tô muito feliz por gente estrear também esse tá. projeto aqui, que ele é atrelado a uma marca nova que nós temos, que é o Santos Digital Week, que é o evento que acontece dia 13 e 14 de novembro em Santos. Mas a gente vai falar sobre isso ao longo desse episódio também e de vários outros que você vai acompanhar a gente. Mas eu quero falar quem é o nosso primeiro entrevistado. Posso? Com certeza. Nosso primeiro entrevistado é uma pessoa, eu vou abrir aqui porque o currículo dele é bem extenso, tá? E ele nem é velho, mas o currículo é grande. E ele tem uma história muito legal com a gente. Mas vamos falar sobre o que ele faz profissionalmente. Ele é editor de livros, diretor de documentários, copywriter e hoje é sócio da agência de eventos FITS. Como se não bastasse, ele é graduado em Publicidade e Propaganda pela ESPM e ele fundou e foi o publisher da H1 Editora. Provavelmente você já conhece alguns livros Com certeza. que foi ele que trouxe para cá. E só que não para por aí, porque ele é muito envolvido com essa parte de comunicação, eventos, longa-metragem, cinema, produção. E aí ele dirigiu os longas Efeito Influência e Brasil Global. Mas também não para por aí. Porque aí, já que ele fez tudo isso, ele ganhou prêmios. Porque ele é incrível. E ele venceu o prêmio Copywriter do Ano do Copyfest 2023. Hoje ele produz também alguns dos maiores eventos do mercado digital. Mas além de tudo isso, que é um currículo extenso, o mais importante dele estar aqui é a história que ele tem com a gente. Eu queria que o Marcel completasse um pouquinho de toda essa bio do nosso convidado, falando a importância que ele tem para ser o nosso primeiro convidado do SDcast. Cara, ele tem uma importância grande nas nossas vidas. Não só na minha, mas como na do Joel. Porque eu conheci ele em 2017, quando eu descobri que ia ter uma edição do TEDx Santos. E essa história é engraçada, porque quando eu descobri que ia ter o TEDx Santos, eu tentei criar um plano. Não sei se eu já contei isso pra ele, né? Mas hoje ele vai ficar sabendo. Eu fui atrás de todas as pessoas no Facebook que conheciam, que eram amigo em comum com ele. Porque no meu plano, eu precisava colocar o Joel pra palestrar no TEDx. Então eu precisava conhecer, de alguma maneira, o organizador do TEDx. Me convidei pra produzir o TEDx para que no meu plano muito louco eu tentasse colocar o Joel pra ser um dos palestrantes. Deu certo. Deu certo, e hoje ele está aqui junto com a gente. Seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do SDcast, Rodrigo Simonsen. Que alegria, que alegria. Primeiro, obrigado pelo convite, por ter, na verdade, uma honra gigantesca poder ser o primeiro entrevistado. Não só de amigos muito queridos, muito antigos, né, que vocês dois são, mas também pessoas que eu admiro, profissionais que eu admiro. Então, pessoas que eu admiro em muitas camadas, né, como família, como pais. Então, é uma satisfação muito grande mesmo poder
estar aqui com vocês e bater esse papo. Ai, que demais. Eu adoro o início de podcast, de entrevista, que é É. sempre esse momento onde a gente se ama, né? A gente sempre se ama, é Ah, mas muito ninguém vai gostoso. falar aqui que. Exato, ninguém Poxa, vai falar eu não mal, gosto né? muito de você. Mas é maravilhoso. E eu queria começar hoje, Rodrigo, falando uma coisa que a gente estava estudando para fazer esse episódio. Sim. E aí a gente estava lá no seu perfil, vendo, e aí uma frase chamou muito a nossa atenção, que está na sua Bastante. bio do Instagram. Textos para quem não desistiu. E aí a gente ficou, eu e o Marcel, a gente entrou numa vibe, Eu entrei numa a vibe de gente tentar foi entender o que uma que é isso. loucura. O que que é isso? O que que isso significa? Porque isso é muito profundo. Como que você se denomina dentro dessa frase? Então, a gente vive num mundo onde existe essa força da palavra que é imensa. E as pessoas se valem disso pro bem e pro mal, muitas vezes. Elas se valem como momento de inspiração para as outras, mas se valem também em momentos de detrimento. A palavra hoje tem muita potência porque a gente está o tempo todo se comunicando com os outros, especialmente via redes sociais. E eu sinto que existem pessoas bem intencionadas, com palavras positivas, mas que não fazem tão bem. E, por outro lado, às vezes, existem pessoas que nem estão tão mal intencionadas assim, mas acabam ofendendo os outros. Isso é um jogo que a gente está aprendendo a jogar, um jogo muito dos nossos tempos, né, do século XXI, que a gente não sabe muito bem ainda o que fazer com ele. E aí eu sinto que também existe um discurso que é muito motivacional o tempo todo, das redes, que de vez em quando incomoda as pessoas, coloca as pessoas mais para baixo do que para cima. E aí as pessoas às vezes tentam, desistem, desistem, mas elas voltam a tentar sempre. Voltam a buscar um jeito de melhorar, um jeito de aprender, um jeito de se desenvolver. E eu gostaria que elas fizessem isso com um pouco mais de leveza do que muitas vezes aquele que está dando a bronca em você ali nas redes sociais acaba transparecendo pelo seu tom. Eu gostaria que elas absorvessem esse tipo de aprendizado de uma outra maneira. Então, do meu lado, eu sou essa pessoa que tropeçou um monte, falhou um monte, errou um monte, fiz um monte de besteira, cuidei muito mal de mim enquanto cuidava bem de outras coisas e vice-versa. Mas acho que, de alguma maneira, apesar desses tropeços, apesar desses erros, apesar de tudo que aconteceu, eu sobrevivi. Eu estou aqui contando a minha história, desenvolvi coisas que são relevantes, foram importantes para mim. E ainda que eu não tivesse desenvolvido, né, sempre o futuro pode ser melhor, o futuro pode ser mais frutífero. E poder tocar um pouco do coração dessas pessoas, para mim, é interessante. Pessoas que percebem que são falhas, pessoas que percebem que têm seus problemas dos mais variados e que, de alguma maneira, estão tentando se reerguer. Estão tentando colocar ali a vida no prumo e se desenvolver para serem uma pessoa melhor. É uma coisa que acho que tem um fundo que é bem cristão, né? Que quando você peca de algum jeito, Deus não está preocupado com o seu pecado. Se levanta e não peca mais e vamos seguir daqui para frente. Deus tem memória curta de algum jeito, né? Eu acho que no fundo de toda essa mensagem ali do meu Instagram, e isso acaba pintando muito nos textos que eu escrevo, eu acho que tem isso. É uma mensagem que é mais de misericórdia, de empatia, de olhar para os problemas dos outros com aquela candura de quem já também errou. Falar, eu também errei, mas vem comigo que a gente pode acertar aqui juntos. E não alguém que vem de cima apontando, né, os erros dos outros. E só como se fosse um grande detentor da sabedoria. Não, vamos juntos tentando ver o que cada um faz, sabendo que todo mundo é falho, sabendo que todo mundo tem seus problemas. E se a gente puder ser uma força positiva na vida do outro, melhor que seja assim. Eu preciso falar isso aqui. Porque assim, ó, eu sempre falei que os teus textos são profundos, né? E às vezes eu não entendo. Eu brinco disso. Só que eu fui no ChatGPT e perguntar assim, o que o Rodrigo Simonsen quis dizer com isso? E ele deu duas coisas aqui, interpretações bem interessantes. A primeira é, se você está cansado, machucado, invisível, mas ainda está aqui tentando, esses textos são pra você. E casa muito com o que você falou. E a outra coisa que eu gostei muito, não vamos te motivar com frase de efeito, vamos te lembrar por que você ainda está aqui. Então você pegou uma profundidade, eu fui no ChatGPT entender, ele deu algumas interpretações, mas disso, né? Tipo, uma questão muito autoral, mas que tem profundidade, tem que, ó, cara, esse texto é pra quem não desistiu, é pra quem resistiu. E casa muito com a tua fala, né? E aí que loucura é eu ir no ChatGPT pra
Para falar assim, Marcel com o melhor amigo interpreta pra mim o Rodrigo Simas. Falando em chat GPT, hoje a escrita, ela, eu não vou dizer que ela foi banalizada, mas quase, né? Então a gente sabe que tem muitos profissionais e muitas profissões até sendo substituídas, ou o profissional vai sendo substituído pela inteligência artificial, e no texto em si, a inteligência artificial ela é uma melhor amiga. Para você, essa inteligência artificial, esse chat GPT, ele é um aliado, ou você acha que ele pode se tornar um inimigo? Eu acho que ele rapidamente se torna um inimigo, porque ele se torna um inimigo do pensar, da atividade de reflexão. Ele é bom para te dar ideias, ele é bom para às vezes sugerir uma construção ou outra, uma referência ou outra, mas ele facilmente tende a se repetir. Então, quem tem uma sensibilidade de estilo percebe quando o texto foi feito pelo ChatGPT, e não é difícil. Ele repete palavras, ele repete, né, construções de frase, etc. Isso vai empobrecendo, porque quando eu estou lendo o que você escreve, eu quero saber como você pensa, né? E o jeito que você escreve é reflexo também da maneira que você pensa. A partir do momento que o jeito que você escreve fica padronizado, fica pasteurizado, eu já não sei mais quem é você, ainda com seus erros, ainda com as suas falhas. Eu acho mais interessante quando alguém produz algo ali de próprio punho e pode revelar um pouco mais daquilo que ela é. Dito isso, claro que ele pode te ajudar em muitas coisas, né? Se você está precisando de algumas referências, é uma maneira de pesquisar, como o Google sempre foi. E antigamente, sei lá, você pesquisava na enciclopédia. Mas isso não pode ser aquilo que compõe o seu texto. Então eu acabo sendo bastante crítico. Eu até escrevi um texto agora essa semana dizendo que o ChatGPT é uma espécie de homem cafajeste, né? Ele fala tudo que você quer ouvir, e isso serve também para quando você quer produzir alguma coisa e escrever o texto. Aquilo que realmente diferencia, e pensando não só em pessoas, mas também pensando em marcas, né? Muitas vezes é a palavra, aquilo que a gente chama de identidade verbal, né? Hoje em dia. Né? E você, Marcelo, que vem também do design, né? da produção gráfica, do design gráfico, a gente sempre fala muito de identidade visual, né? E todo mundo entende o que é uma identidade visual. É a paleta de cores, é a fonte que foi escolhida, é o logo, né? Os visual assets. Hoje a gente fala de identidade verbal também. Por que quando você lê alguma coisa da Netflix, você entende que existe uma padronização, que no mundo inteiro a Netflix parece se comunicar do mesmo jeito, como se fosse a mesma pessoa escrevendo, e provavelmente eles já tiveram centenas de social medias ali atrás do Twitter deles ou do Facebook deles, mas ainda assim eles mantêm uma linguagem que é própria, porque eles têm isso em mente. Nós temos aqui uma identidade verbal também. Isso é muito importante. Você como pessoa, você tem a sua identidade verbal, que você não sabe precisar muito bem de onde vem, né? É um pouco da sua criação, né? Vem um pouco dos seus pais, um pouco da sua escola, é um pouco talvez de um jeito genético de você funcionar, mas também é muito dos seus livros, das suas referências, daquilo que você consumiu, daquilo que você tem mais próximo, né? Então, as pessoas perguntam muito para mim, quais são as suas maiores referências? Eu consigo enxergar quais são os autores que eu admiro, mas que não estão muito presentes no meu texto. Mas consigo também identificar autores que às vezes aparecem num tipo de construção que eu faço, num tipo de palavra que eu uso. E você poder ter esse caldeirão que é mais amplo do que o próprio ChatGPT, me parece que enriquece muito mais e traz muito mais valor para aquilo que você está produzindo. Seja você, então, como pessoa, ou seja você construindo a identidade verbal de uma marca. Provavelmente a gente vai falar disso hoje, né? Essa fusão e essa confusão, muitas vezes, entre marca-pessoa e marcas mais tradicionais de empresas, porque a gente está num momento de aprendizado mesmo coletivo, né? Como é que um lado pode se apropriar do outro, como é que um lado pode se valer do outro, como é que um lado pode aprender com o outro. Isso tudo é muito novo, mas a gente já vê quem faz isso muito bem, né? Então, a gente já começa a estabelecer boas práticas, o que pode ser repetido, o que pode ser replicado, mas não como fórmula, mas sim como inspiração, para que daí você desenvolva a sua linguagem, você desenvolva a sua maneira de se comunicar. Isso me faz pensar numa coisa. Você falou uma palavra muito interessante, identidade verbal. Sim.
as pessoas mal conhecem a sua própria identidade. E uma coisa que eu falo muito quando as pessoas me procuram para, como é que eu perco medo de falar em público? Como é que eu vou palestrar? É assim, a primeira coisa que eu falo é se sinta confortável se comunicando. Porque muita gente quer se comunicar de um jeito que é uma referência, que tem alguém que é a referência dela e quer imitar. E aí, isso fica muito complicado, não vai dar certo. Na escrita, isso fica pior ainda, porque as pessoas, elas não sabem escrever, porque a gente está num país que não lê. O país que não lê não tem como conseguir escrever. Só que a gente pega agora essas pessoas que querem escrever. E aí você fala sobre identidade verbal. Como que uma pessoa pode descobrir qual que é essa identidade? Que é o que você falou, são muitos fatores, ok. Mas quais seriam os principais fatores para ela começar a poder observar? Porque eu acredito que isso nem existe ainda na cabeça dela, entendeu? Tá tão longe que talvez ela nunca nem ouviu falar esse termo. Como que ela começa a tentar descobrir qual é a identidade dela para escrever ou para se comunicar? O que a gente mais vê hoje em dia são pessoas que parecem reproduzidas em fábrica, né? Tá. E aí por que isso acontece? São pessoas que têm na educação, uma educação completamente padronizada e para baixo, né, num nível internacionalmente ruim. Normalmente não tem inspirações em casa, então esse é um problema com o qual a gente tem que conviver. E a inatividade de escolha ali, de curadoria do que elas consomem, elas não escolhem, elas são escolhidas por uma indústria cultural que está muito bem, né, ali disposta, e as pessoas não têm nem esse critério mínimo, né, do que eu vou escolher que vai poder me beneficiar. Então elas acabam consumindo o que todo mundo está consumindo. Então se você lê os livros que todo mundo lê, participa das mesmas redes que todo mundo participa, você ouve as mesmas músicas que todo mundo ouve, você vê os mesmos filmes que todo mundo vê, como é que você vai ter material, né, matéria-prima para produzir alguma coisa diferente? Você não vai ter. Isso não vai surgir de repente, desde dentro, como uma inspiração, né? Os americanos falam muito de garbage in, garbage out, né? Então, se você consome lixo, você vai conseguir expelir, é lixo. Se você consumir coisas melhores, diferenciadas, que aí vão montando uma espécie de caleidoscópio e uma espécie de constelação assim, de referências diferentes, você nem sabe exatamente quando que uma referência vai pintar em alguma coisa que você produz, né? Mas naturalmente aquilo vai te formando internamente, vai formando a sua inteligência, vai formando o seu caráter como produtor, e aí aquilo é depositado para o papel ou para aquilo que você deseja produzir. Então a primeira atividade é anterior. Antes de querer produzir, você precisa consumir bem, né? E para você consumir bem, você precisa ter critério, né? Eu gosto muito de curadoria, porque eu sinto que de todas essas coisas que eu faço, o que tem de linha que une é a curadoria. Né? Sendo nos livros, ali onde eu escolho os livros, o que tem de melhor, vamos trazer para cá. Ou nos documentários, quais são os melhores entrevistados que eu posso ter para eu criar uma linha narrativa própria a partir do que eles disseram. Nos eventos, a curadoria dos palestrantes, que é tão importante, enfim. Tudo que eu faço acho que tem isso de fundo. E curadoria na raiz da palavra é cuidado, né? Essa preocupação de, poxa, como é que eu escolho algo que é o melhor que está disponível ali? E aí, para isso, você precisa de alguns critérios mesmo. Sim. Se os seus critérios forem só a popularidade, você tá danado, porque é isso, você simplesmente vai ser igual a todo mundo. E aí a gente sabe que a tendência do mercado é que se uma coisa é muito popular, ela não é tão boa. Tá. E que ela acaba também, a popularidade acaba, né? E não é uma regra absoluta. Por exemplo, no cinema a gente vê, como isso de vez em quando escapa, a gente tem grande sucesso de bilheteria que são também filmes excelentes. Mas música hoje em dia, eu vi que saiu a lista das 50 músicas mais ouvidas do primeiro semestre no Brasil. Aí eu fui dar uma olhada. É assustador, eu brinquei até com... Das 50 que saíram, Tem quantas alguma você boa? ouviu? Eu tinha Quantas ouvido... são na tua playlist? Mas ele escuta música de negão, pô. Escuta. É muito bom isso, cara. E aí, o que saltou à vista ali pra mim é que... Saltou os ouvidos, na verdade. É que eu já não consigo entender o que as pessoas estão falando. Não é só que eu não consigo entender o que elas estão falando em termos de conteúdo, as palavras que elas estão usando, as gírias e etc. Às vezes eu não consigo entender o que elas estão falando em português. O contexto, né? Simplesmente o jeito de falar. A dicção. É algo Comunica, né? que é muito maluco, assim, pra mim. E aí você vê a pobreza mesmo. E aí não é
definitivamente não é uma questão de classista ou qualquer coisa do tipo, ou elitista. Porque, como você falou, por exemplo, hip hop americano eu ouço muito. E eu vejo Uhum. uma absurda qualidade do, sei lá, de um Kendrick Lamar. Pega as letras, pega o flow, pega tudo aquilo que ele impacta socialmente. É surreal. Não dá pra comparar com o Oruan. Né? De Não dá. jeito nenhum. É, Não é não dá. inadmissível, né? O que não quer dizer também que você não possa ouvir coisas pra se Sim, divertir, sim, não é nada normal. disso, Aham. assim, né? Eu não sou aquele cara que só defende os clássicos ou que só defende a alta cultura. Uhum. Eu acho que essas coisas têm uma importância, né, espiritual que é grande, espiritual não no sentido também religioso, no sentido Sim. daquilo que te forma como pessoa, né? Aham. Mas é óbvio que na balada você não vai tocar Beethoven, né? E aí a música tem outras funções também. Às vezes a função de se distrair, às vezes a função de dançar, de se divertir, e tá ótimo. Só que ainda assim tem níveis ali melhores ou piores. E essa não pode ser a única coisa que você consome, esse que é o meu problema, né, Uhum. muitas vezes. Se você só lê os best-sellers, e é isso, a sua referência é, deixa eu dar uma olhada nos best-sellers para escolher o que eu vou ler, naturalmente as suas ideias vão ser iguais às de todas as pessoas, porque é daí que a maioria das pessoas está tirando as suas ideias. E aí você vê, a gente viu isso no mercado digital acontecendo de um jeito Uhum. muito poderoso, que é pessoas que escaparam um pouquinho disso e foram buscar no exterior algumas ideias, trouxeram para cá antes de todo mundo. Hoje essas pessoas são gigantescas. Sim. Muitas vezes elas nunca deram a fonte. Né? Por exemplo, eu fui editor com muito sacrifício do Russell Brunson. Né? Eu digo muito sacrifício porque foi uma negociação muito difícil. Ele não queria ser publicado no Brasil, ele desconfiava, ele tinha uma série de critérios. Foi uma negociação que levou muitos meses. E ali, quando você lê os livros do Russell Brunson, que já tem alguns anos de publicação, você vê como muitos dos grandes players brasileiros copiaram o Russell Brunson, trouxeram para cá, não falaram que eram do Russell Brunson, fizeram muitos milhões de reais, Sim. mas simplesmente porque eles tiveram esse insight. Deixa eu pegar antes essas ideias. Você pode fazer isso com muita coisa, e você pode dar os créditos, mas isso vai te enriquecer de algum jeito. Você vai conseguir contribuir com o setor onde você trabalha, né, com a sua atividade, seja empresarial, seja profissional, né, variada, se você buscar fontes diferentes, ideias diferentes. E mais do que isso, por exemplo, o Joel tem essa leitura que é muito pragmática, né? Ele lê para aprender, ele sempre fala isso. Sim. Eu acho isso muito importante, porque na atividade da leitura de não ficção, né, você poder retirar as lições e tudo mais é muito importante, mas tem algo que acontece por detrás, que também acontece com a ficção, que é você está aumentando a sua inteligência sem perceber. Ainda que você não tire nenhum conceito ali que você vai usar de modo prático, você está ficando mais inteligente, isso quer dizer que você vai ser capaz de resolver problemas diferentes quando você olhar para o mundo. Você aumenta o repertório, né? Aumenta É o isso, seu porque repertório. você não consegue nem perceber muitas vezes de onde vem Uhum. as suas ideias. Esse né? ponto que você falou, eu quero voltar ainda. Porque você falou de um termo que eu nunca tinha ouvido falar. Identidade verbal. Verbal. Você tem uma identidade muito específica na hora que Uhum. você escreve, né? Sim. E hoje eu amo os teus stories, né? Porque tem um lado também com um leve humor ali, né? A Da melhor tua coisa rotina. que você fez por você e Por por você nós é ir pra escrever. academia. Porque exatamente. os stories É muito bom. dele, fazendo muito bom. análise do dia a dia da Quem academia, não é segue e não lê, maravilhoso. só segue os Tem que stories. É seguir e muito ler, bom. porque você precisa ter esse exercício de cabeceira, na verdade, né? Mas Ler os stories dele. quando eu brinco de alguns textos eu leio, eu tenho que reler 3 vezes para entender. Porque você tem uma gramática diferente, uma profundidade diferente. Quando que você começou essa identidade? Foi influência do teu pai? Foi influência da tua mãe, dos livros? Porque assim, quando eu te conheci, você tinha a tua editora, Uhum. a Simonsen, né? É. Editora. Então, em algum momento, a escrita, a leitura te pegou. Uhum. E aí foi formando essa tua identidade verbal. Eu queria que você falasse um pouco disso, voltasse. A palavra sempre esteve muito presente assim na minha vida. Eu fui um leitor jovem. Eu me autoalfabetizei também, muito menino, assim, muito garoto. E eu já tinha esse desejo por palavras. E aí ganhei lá umas coleções de livros, depois fui ao Monteiro Lobato, que minha avó me deu, e li muita coisa do Monteiro Lobato. Então isso sempre teve naturalmente meio presente no meu ambiente. Na medida em que eu fui crescendo, eu fui, acho que, despertando para outras artes também. Então eu tive um momento muito do cinema que eu fui assistir, pegava as listas de 100 melhores filmes de todos os tempos. Uma época que era muito difícil ter acesso aos filmes, porque tinha que ir até a locadora, encontrar o filme, Pois é. ver se existia, Uhum. não sei o quê. Às vezes esperar passar na TV, gravar no videocassete, deu trabalho, assim.
Hoje você pirateia tudo e tá, tá tudo moleza. E aí, eu sinto que isso tudo foi me formando, porque roteiro sempre foi, acho que, a coisa que eu mais me deixava sensível na arte do cinema. Eu lia muitas críticas cinematográficas também e tudo mais. Mas nunca deixei de lado os livros. Os livros estavam sempre, né, próximos. Na escola, acho que eu tive um estímulo também. As pessoas me reconheciam como alguém que escrevia do jeito diferente. Só uma pausa. Você estudou onde? Em Santos? Eu estudei no Marza. Marza, que é na costa ali, né? Isso. Perfeito. Tá. Estudei no Stella Maris quando criança e na quinta série fui pro Marza. Fiquei Foi lá que até... você- Foi, E aí a Fernanda foi minha já turma. tava no Marza. E eu dancei com a tua irmã. Ó. Fizemos várias academias de dança. Incrível. E aí, então, na escola já tinha esse reconhecimento, e quando tem reconhecimento tem estímulo, quando tem estímulo você fica gratificado, Uhum. e aí você... esse é o poder da autoestima, né? Você sente que, poxa, eu sei fazer isso aqui, então deixa eu estimular isso aqui, e aí naturalmente você vai ficando Você começou a melhor, ganhar né? esse reconhecimento na escola. Na escola. Cara, é o que o João fala muito o que aconteceu com a gente no esporte. É isso. Meu pai incentivou a leitura. Eu não li, jovem. Não li. Eu só comecei a incentivar o esporte, porque no esporte eu ganhava medalha, cara. É isso. Aí eu... Era o Era um reconhecimento, né? reconhecimento. Tipo, eu chegava na escola e a gente tinha ganhado o Campeonato Paulista com recorde. Nossa, os caras que são campeões paulistas. E aí isso incentiva, né? Então eu fui incentivado pelo esporte. Eu tinha dificuldade, eu não lia, cara. Tanto que eu brinco com ela, eu era péssimo em português. Né? Hoje eu melhorei muito, tento melhorar Hoje muito. parece aquela época, né, meu bem? Brincadeira. Mentira, é que hoje então o ChatGPT me ajuda, mas eu tenho minha identidade verbal. E aí eu Tá. fui nesse caminho, descobrindo os autores que eu gostava, pela mera experiência mesmo, que esse é o convite que eu faço às pessoas. Eu não gosto... Eu adoro as listas, adoro. Adoro tudo quanto é lista, porque a diversão da lista não é estabelecer o cânone, é discutir o cânone. Discutir o que ele ficou de fora, o que deveria entrar, o que não entrou, não sei o quê. E ali você toma como referência. Porque alguém que supostamente tem, ou alguém, né, que tem capacidade crítica e tem repertório, fez lá uma seleção. Então talvez você deve olhar, mas não é obrigatório que você goste das coisas que estão numa grande lista. Mas vira referência, aí você vai buscando, aí busca aqui, busca ali, busca ali. Aí você vai percebendo aquilo que você gosta. Né, o jeito de usar uma palavra, ou o humor, ou do tipo de tema. Né, essas coisas vão te escolhendo mais do que você vai escolhendo elas. Eu odeio qualquer tipo de leitura forçada. Acho super contraproducente. A escola faz isso e mata toda a vontade de ler. Com certeza. A literatura, eles fazem isso com a gente na quinta série, eles querem que a gente entenda Camões. É isso. Não vai dar certo. Mete Os Lusíadas, não vai rolar. O José de Alencar para um moleque de 11 anos, não faz nenhum sentido. Ele tinha que estar lendo Harry Potter, né? Exatamente. Sim. Ele vai trabalhar. E nesse caso, porque isso, assim, eu acredito que tem muita mãe, muito pai que também escuta a gente, que nos segue até pela a questão da paternidade que a gente tem. Como que a gente pode, você acredita que a gente pode, então, incentivar os nossos filhos? Porque a escola, ela vai no sentido contrário. Sim. E é a mesma coisa que eu falo sobre se comunicar, né? A gente faz um PhD durante toda a nossa vida em ficar em silêncio. Aí chega adulto, a gente tem que se comunicar. Aí a gente tem medo de falar em público, a gente não quer gravar vídeo, a gente tem vergonha, a gente trava, a gente treme, a gente fica vermelho. Porque a gente fica o tempo inteiro na escola, a professora mandando a gente ficar quieto. Se a gente conversa com um amiguinho, a gente tem que ficar quieto. E se você é mais extrovertido, você leva bronca e você fica de castigo. Só porque você é extrovertido e você tem dentro de você um comportamento mais comunicativo. Então a gente é PhD em ficar quieto. Aí chega adulto, tem que falar. Com a leitura é a mesma coisa. A gente fica na escola o tempo inteiro lendo um monte de coisa que a gente não entende, que a gente não quer, que a gente não gosta. Como que em casa você acredita que a gente pode incentivar os nossos filhos a isso, a ter o gosto pela leitura? Porque eu sou uma pessoa que, apesar de ser jornalista, falar de comunicação, eu nunca gostei de ler. Eu aprendi a gostar de ler depois de velha. E como é que a gente pode fazer isso, então, para incentivar como você foi incentivado na sua infância? Eu acho que a primeira coisa é tirar essa aura de negócio, de que só pessoas muito intelectualizadas que leem, não sei o quê. Primeiro, extrai isso da sua rotina. E eu lembro que o Pondé falava muito isso. Eu tive a grande sorte na vida, uma benção absurda de ter alguns grandes mestres, assim, pessoas muito próximas que me abasteceram de um jeito que eu não consigo precisar também, formaram meu caráter. Eu estava pensando nisso essa semana, assim, como o Pondé e o Clóvis de Barros Filho, me ajudaram a forjar um caráter, coisa que eu estou percebendo só agora, assim, sei lá, 20 Sério? anos depois. Eu tive aulas com o Clóvis na minha pós de gestão de projeto, cara.
Clóvis E foi o melhor módulo. Foi um professor da Disparado. faculdade. Da era SPM. Da SPM, quando era moleque. Uhum. Sei lá, 19 anos. Tem 20 É. anos isso? É. Caraca. E... E eles nem eram. Não, Não, tinha uma nada. hype que eles Não, que nenhuma. tem pra eles de hoje, hoje, né? né? Nenhuma. Eu vi deles dois, assim, a construção. Foi muito com a Casa do Saber, que era um espaço de discussão filosófica e tal, cursos livres, né, Uhum. em São Paulo. E foi o primeiro espaço meio nobre disso. Porque antes você queria estudar filosofia, você tinha que ir para a USP. Quem que quer ir para a USP, né? Uhum. Ali não, você pagava o curso livre, vai ter 8 semanas de ética com Clóvis. Legal, no sofá, poltrona, puff, vinho no intervalo. Uhum. Então era um espaço de sociabilização também. Mulherada ia lá para arranjar marido, que era incrível. Era real. Eu lembro que as secretárias falavam que as mulheres ligavam assim, qual curso vai ter bastante homem para eu me matricular? E tinha uma lógica, né? Porque era um espaço meio nobre, assim, os cursos eram caros, né? E eu lembro que em 2004, se não me engano, 3 ou 4, a Casa do Saber surgiu, eles foram alguns dos primeiros professores, o Clóvis foi o primeiro, inclusive. E que surgiu também de um jeito muito orgânico, eram reuniões que aconteciam na casa de um dos sócios, tipo na sala, e aí meio informais, um jantar, eles perceberam, pô, tá vindo mais gente do que a gente tá convidando. Então, acho que tem demanda para isso aí, né? Vamos criar um espaço. E aí eu vi eles crescendo na carreira muito a partir disso, quando saíram um pouco da universidade e foram para o mundo mais real. Aí perceberam que poderiam dar palestras, não precisavam só depender do curso universitário, e pô, palestra em empresa paga muito mais. Uhum. Né, e isso, tiveram que se reposicionar. Eu lembro que o Clóvis me falou isso, ele falou, comecei a ganhar muito mais quando no meu cartão não estava escrito Clóvis de Barros professor, estava Clóvis de Barros consultor. Caramba. E aí foi a mudança de marketing, o SPM me ensinou isso. Uhum. E aí eu tive essa sorte de ter esses e alguns outros grandes professores de um jeito muito próximo, e o Pondé falava, quando eu fiz meu doutorado, fui lá para a Europa, os professores não tinham um mistério na leitura. Não, tinha livro em todo canto da casa, eles estavam sempre lendo, era um negócio natural. E eu penso muito nisso, em como naturalizar a leitura. Uhum. Cara, a leitura é isso. Você toma café da manhã todo dia, não toma? Você não toma banho todo dia? Você não almoça todo dia? A leitura é só mais uma coisa que você faz todo dia, ainda que seja um pouquinho. Se seus filhos perceberem isso, e aí a leitura naturalmente vai virar assunto. Né? Porque quando você descobre alguma coisa legal, qual que é o seu primeiro impulso? Comentar, né? Quero contar, foi bom pra mim, pode ser bom pra você. Né? Isso é muito legal. É a raiz do evangelho, né? O evangelho é a boa nova. Você quer contar, você descobriu alguma coisa que te impactou muito profundamente. Cara, olha essa história que eu li, que incrível, não sei o quê. Olha esse conceito que eu aprendi, quero aplicar, não sei o quê. Naturalmente você vai contar, e é isso, vai tornando a coisa normal. E aí, chega naquilo que você falou das escolas matando essa vocação da leitura. Uhum. Você precisa encontrar o livro que é adequado a você. Né? Não é que tem... não é que você não gosta de ler. Você não achou o livro que você gosta de ler. Perfeito. Só isso. Né? A autora do Harry Potter, a J.K. Rowling, fala isso. Né? Você só precisa encontrar aquele livro que você quer ler. Né? E aí vá por esse. A partir desse você vai descobrir outros. Porque é natural que o leitor de Harry Potter procure Crônicas de Nárnia. E é natural que o leitor de Crônicas de Nárnia procure Senhor dos Anéis. E de repente você vai expandindo porque você percebeu que você gosta de ficção, você gosta de história. E aí da fantasia você vai pro terror, e do terror você vai pro suspense, e do suspense de repente você tropeçou em Agatha Christie, que é incrível. E aí você vai para coisas mais sofisticadas e naturalmente vai ficando mais fácil também. Né? O problema da leitura, quando você não tem esse hábito, é que o começo é muito difícil. Sim. É como começar a academia. É Você tá sedentário. Me dava sono, cara, ler. É sério, claro. me dava Porque sono, ele me dá dava sono, sono. né? Eu ia ler, vi um sono louco. E eu lembro que o primeiro livro que eu li inteiro, eu tinha 19 anos, foi na faculdade, do Washington Oliveto. Olha aí. Porque ali eu tava cursando algo que eu queria, que eu gostava. Você se interessou E aí eu naquilo. consegui ler porque fazia muito sentido. Eu tinha dificuldade de ler na escola, porque eu achava uma loucura aquelas leituras. Eu bugava, Lusíada, dessas coisas. Assim, Qualquer um. Por mais que teve um incentivo menos do meu assim, pai, mas você eu é tive o inteligente incentivo pra do meu pai, mas eu não via o meu pai lendo. É isso, faz Ele diferença. tinha lá aquelas enciclopédias doidas, aquelas biografias de um monte de cara que vinha, sei lá, em Folha de São Paulo, sei lá o que ele comprava. Mas a gente não via, né? E nem eu, nem o Joel, a gente não foi. Eu acho que eu tive mais um impulso da leitura pelo Joel. Uhum. Porque o Joel, ali em 2005, ele começa a estudar muito,
né? O Joel entra de cabeça ali na pós, começa com esse desejo de estudar, e aí eu comecei a ver meu irmão estudar. Tanto que muito de falar em público, ler, foi inspiração do Joel. Eu fui um jovem tímido, né? Eu tinha pavor de apresentar trabalho na escola, pavor. Né? Que você fala Sim. que você sempre teve essa facilidade da comunicação, né? Eu tinha Sim. pavor. Hoje eu não tenho, assim, né? Eu tenho facilidade, não tenho vergonha. Mas realmente, a leitura ali, quando foi algo que fazia sentido pra mim, maravilhoso. Que nem eu tô lendo a Bíblia agora e vários outros livros de arqueologia da Bíblia, de ciência da Bíblia, que eu tô tão apaixonado pelo tema que eu me pego horas lendo. E aí eu não tô lendo mais negócio, né? Eu tô lendo uma leitura diferente agora. E tem sido uma nova descoberta também. Porque também durante um tempo eu fui incentivado muito por esses livros de negócio. Depois eu quero entrar numa pauta dos livros que todo mundo ama e com certeza o Simonsen não ama. Né? Que tipo assim, super valorizado, né? É exatamente isso. Você falou, até entrando nesse assunto, você falou muito sobre curadoria, sobre as listas, os best-sellers. Tem algum livro que você tem assim de cabeça que você sabe que assim fez muito sucesso, Eu sei. mas se passar pela sua curadoria, ele é superestimado? Não era pra ser tanto assim? Ah, muitos. Eu Muitos. tenho, eu sei porque de apostar. Fala um. Ah, mais esperto que o diabo eu não consigo, cara. Não consigo. Eu sei, uma vez eu vi um story você falando disso, É, da não supervalorização que você tem. Eu- Por que ele é super Então, valorizado? eu de vez em quando eu tenho que me controlar, assim, porque minha tendência... Não se controla não, tá tudo bem. A gente Outro dia eu talvez falei mal do resolva Pequeno uns- Príncipe e a galera ficou muito brava. Sério? Não, mas Pequeno Príncipe é o clássico dos clássicos. Não, mas Não, mas Só eu um lembro até hoje, clássico, quando também ele não. superestimado. Quando você deu uma opinião sincera sobre esse livro, que pra muitas pessoas é o seu melhor livro. Então, e é isso que eu não quero desestimular as pessoas. Sim. sabe? Entendi. É, Então, olha, eu não preciso se me controlar. desestimule. Não Não significa que Mais Não Esperto que o significa Diabo é não. ruim. Não, Exato. Você não tem que ler. Lê o que você Mas quiser não ler. superestima. Lê o que você quiser ler, você vai entender que quando você vai lendo mais coisas, você vai entender onde essas coisas se encaixam também. Eu acho o diabo do Mais Esperto que o Diabo muito bobo. Assim. Eu acho que o diabo tem que ser muito mais inteligente do que aquilo. Entendi. Essa é a minha grande crítica. Eu acho um livro mal escrito, é um livro que não era para ter sido lançado, então né, a gente nem sabe se o autor de fato queria, Queria, né? Mas eu acho que Cartas do Diabo a um Jovem Aprendiz, do C.S. Lewis, é muito mais legal. Se você quer seguir nessa seara, C.S. Lewis, o autor do Crônica de Nárnia, né? Um escritor maravilhoso e um pensador cristão maravilhoso. Muito sofisticado, diz que ele tinha uma memória que era surreal, assim, ele decorava trechos gigantescos de livro com uma facilidade que ele nem entendia. E escreveu grandes livros de não ficção também, para além da ficção. E um deles aí, deixo como dica, Cartas do Diabo a um Jovem Aprendiz. Esse é um diabo mais esperto, então. Muito mais. Mais esperto que aquele outro diabo. Muito mais sofisticado, tá? Esse não é um diabo tão bobinho. Mas essa coisa você falou da leitura da Bíblia. Por que é tão legal, às vezes, ler livros que são mais antigos? E a Bíblia é como a grande referência de todos os livros, a mãe de tudo. Porque meio que todos os gêneros literários são presentes na Bíblia, isso é muito legal. Mas ler esses livros mais antigos, ainda que seja, sei lá, só 100 anos para trás, ou 200, é muito bacana porque os autores eles tinham que se expressar de um jeito que hoje a gente tem termos técnicos para aquilo. Então, eles tinham que se expressar de um jeito metafórico. E aí fica muito mais legal de ler, né? Hoje em dia a gente, sei lá, o inconsciente ele existe desde sempre. Freud só achou um termo para ele, conceituou, etc. Mas ele já existia antes. As pessoas tinham que se referir a ele. Então, como é que se referia? Não chamava de inconsciente. Inconsciente é uma palavra técnica. Chamavam de outras coisas. E aí isso traz um certo sabor. Por isso você lê algumas coisas antigas e fala, pô, isso aqui é interessante. Quem dá esse insight é um autor, um linguista que chama Steven Pinker, que tem vários livros publicados no Brasil, um professor de Harvard, também muito sofisticado de línguas mesmo. Ele vai para vários outros temas e tal, mas esse talvez seja o principal. Eu achei esse insight incrível. Eu falei, caramba, é verdade. A escrita metafórica ela é muito mais saborosa do que a escrita técnica. Mas quando você tem que escrever hoje algo, é importante que você saiba também os termos técnicos. Aí como que você... e aí você pressupõe também que o seu leitor conhece esses termos. Essa é uma das grandes dificuldades de toda a comunicação, não só da escrita, mas especialmente da escrita. Porque quando você conversa com alguém, você mais ou menos vai sentindo no momento, né? O olhar da pessoa é um termômetro, né? Você sabe quem é a pessoa de algum jeito, então você mais ou menos consegue compreender qual que é o repertório dela, né? Onde é que ela consegue chegar e até onde você pode ir, né? Isso tudo está meio dado.
Na palavra escrita, eu não tenho nenhuma ideia de quem são dos meus leitores. Conheço os meus amigos. Uhum. Mas e aquela pessoa que está lá no Acre, está lendo meus textos, eu não sei o referencial dela. Então, a dificuldade, isso é um paradoxo do aprendizado, e o Steven Pinker fala disso, é que é a dificuldade que eu, sabendo de alguma coisa, tenho de imaginar alguém que não saiba o que eu sei. É muito Uhum. difícil. Porque quando você aprende alguma coisa, vira óbvio para você. E aí você começa a Sim. tratar isso como óbvio para todo mundo. Mas é aí que o mau escritor se perde, né? Porque aí ele desconecta completamente das pessoas. Se eu começar a falar só em jargão técnico, Ferrou. ninguém vai entender, você não vai se comunicar. E a Começando comunicação por nós. nasce dessa junção, né? Sim. Das duas frentes. E aí acho que esse jogo é legal, você tentar fazer esse esforço de por quem será que é meu leitor? Será que eu estou me expressando do jeito mais perfeito possível para que ele possa absorver uma ideia e aí recorrer a metáforas, a imagens, a alegorias e tudo mais? Pode ser muito legal, não ficar só no técnico. Os grandes escritores de não ficção recorrem a isso. Você lê um livro sei lá, para pegar alguém que eu inclusive não tendo a não gostar, sei lá, Richard Dawkins, né, um ateu militante. Quando você lê os livros do Dawkins, escreve muito bem. E é um cientista, um biólogo. Escreve muito bem. Por quê? É isso, ele tem essa habilidade com ritmo, com imagens, com alegorias, com metáforas. Isso tudo enriquece essa comunicação e é muito mais legal você ter isso na sua manga, ter isso no seu repertório para você desenvolver, né? Isso que a gente chamava então de identidade verbal. Que é um termo recente, é um termo que tem 20 anos, 20 e poucos anos, assim, e não chegou muito no Brasil. No Brasil, até onde eu sei, só tem um livro Que da fala sobre isso. professora Cibele Costa, que fala de identidade verbal. E é tão... Pois é um tema tão Porque, ó, interessante. tem um ponto que você falou bem interessante. Eu tô lendo a Bíblia e eu tenho um lado bem cético, assim, sabe? Então eu tô lendo sobre arqueologia, Legal. sobre ciência, e eu tenho um livro de um cara chamado Lee Strobel, que é Em Defesa de Cristo. É um cara que ele era ateu, e ele foi estudar, foi se aprofundar, foi pesquisar com as maiores referências do mundo sobre arqueologia, sobre a ciência, e aí ele vira cristão. E tem um jeito dele escrever que eu amei. E aí eu comecei a perceber, de um tempo pra cá, que eu comecei a achar talvez uma identidade também do que eu gosto de ler, da forma da escrita. Ele tem um jeito de escrever que eu falo, pô, isso aqui tá me interessando, o jeito que ele escreve, o jeito que ele conta, o jeito que ele... Mas aí quando você vai ler um livro de muitos autores brasileiros, principalmente caras muito de negócio, aí é uma leitura já... Eu falo, caraca, é muito técnico. Você escreveu por escrever, né, velho? E aí você começa a ficar... Agora que eu tô lendo um pouco mais, eu tô percebendo que eu tô descobrindo uma identidade do que eu gosto e de uma leitura rasa, que eu acho que parece que o cara faz livro pra publicar só hoje em dia do Brasil. Só que acho que uma coisa pra gente voltar aqui, antes de eu ir pra um assunto que eu quero saber de curiosidade, que horas que entrou a editoria na tua vida, assim? Que horas que o Simas falou, cara, eu vou pra esse mercado? Porque eu te conheci de uma editora de livros que eu praticamente não li nenhum, depois você fez uma transição pra um outro livro, pra outro mercado de editoria, né? Eu fiz SPM, então, e eu sinto que a SPM ela é um bom reflexo do que eu sou, assim, porque existe algo de artístico na publicidade, e aí eu gosto de trazer isso, mas existe algo de muito técnico na publicidade também, né, no mundo dos negócios. Eu também gosto de estar nesse campo, acho que eu consigo trafegar de alguma maneira nos dois, que é um dilema do mundo editorial também. Eu lembro, eu li recentemente um livro de memórias do Luiz Schwartz, que é o CEO da Companhia das Letras, o maior grupo editorial brasileiro, e um grupo reconhecidamente de altíssima qualidade mundo afora, né? A quantidade de grandes autores que eles conseguem ali juntar numa editora só é realmente talvez único no mundo. E o Luiz estava comentando quando ele entrou no mercado com a companhia. Ele já trabalhava numa outra editora e aí quando ele resolveu montar a companhia, os concorrentes deles falaram, esse cara ele é muito bom de vender o livro, de divulgar o livro, mas como editor não é tão bom. Era um jeito de desprezar o lado que é artístico, que é puro do editor, que tem um faro e que coloca ali, expressa as suas coisas e tal, como se fosse dispensável você vender um livro. Eu acho que uma boa editora só vem com a junção, como muitas coisas, na verdade. Né?
a junção de um aspecto que é cuidadoso, que é artístico, que precisa ser preservado, no caso da editora, né, do texto, da beleza do texto e dessa capacidade de comunicação, de expressar algo que é uma vida inteira, muitas vezes, ali de reflexões e tal, que vai ser depositado no papel. E isso realmente precisa ser estimulado, preservado, a estética, o conjunto editorial e tudo mais. Mas se você não vender para ninguém, a leitura não se manifestou. Né? Uhum. A leitura tem essa coisa que é mágica, ela precisa de duas pessoas para acontecer. Né? A leitura não acontece sozinha. O autor não sabe quem são seus leitores, ele pode ter morrido há muito tempo e os leitores aparecerem. E aí é naquele momento em que o leitor imagina aquilo que está acontecendo, seja de não ficção, seja de ficção, que surge alguma coisa, uma terceira coisa que é muito bonita. Então, quando você lê um livro, sei lá, do Machado de Assis, e aí você lê a descrição de uma personagem, aquela personagem que surge é sua, Uhum. tanto quanto do Machado de Assis, porque você que imaginou. Então a minha Capitu não é a sua Capitu, Sim. é outra. Elas são diferentes e a beleza surge nesse momento, né? Que é onde E quando, até falando sobre isso, que é uma coisa que eu fico muito curiosa, quando um livro vira filme, ele materializa uma imaginação. Claro. Sim. Então, por exemplo, todo mundo vai, Harry Potter, que é uma grande referência sobre isso. Quando você lê o livro e esse filme ainda não existia, você imaginava um menino de óculos, branquinho, cabelo preto, com uma cicatriz na testa. Cada um imaginava de um jeito. Hoje, todo mundo imagina o mesmo Harry Potter. É verdade. Porque ele se materializou. E aí agora, acho que, se eu não me engano, até a HBO vai lançar a Sim, nova uma série, série, que é um série. outro Harry Potter, mas eles conseguiram... parece a Mas- mesma pessoa. mas Então eles menino mais pegam... jovem. Exatamente. Pegam os outros personagens também. O que é ruivo é igual. É um ator também que deixou o ruivo e tal. Isso você acredita que é perigoso brincar com essa imaginação e materializar a imaginação? Não sei se perigoso, mas é uma diminuição do livro, claro. Porque é muito difícil dissociar depois. Mas ao mesmo tempo você pode fazer esse esforço, né? Você lê e fala, poxa, o que tem de diferente aqui do que está impresso na tela? Porque na tela é só uma interpretação possível. Uhum. E na sua cabeça pode ser o que você quiser. Então é um esforço difícil, acho que demanda mais experiência de leitura. Mas acho que é importante que você tenha isso em mente. O filme é só uma representação possível, não é a representação Sim. possível. E não é a verdade total. absoluta, né? Não, A sua certamente imaginação não. pode ser. Muitas vezes, quando você vai buscar um pouquinho sobre o filme, você descobre que realmente foi criada uma grande narrativa, né? Que muitas das coisas do Sim. filme não existem, né? E são Não é meios... real, ou não tão daquele jeito no livro. Claro, e são meios diferentes mesmo, que precisam ter ali... Precisam ser tratados como coisas diferentes. Muitos anos atrás, eu mediei um papo de um autor que eu trouxe para o Brasil, que é o Tom Perrotta. Tom Perrotta é um grande ficcionista americano. Tem uma série dele que foi famosa da HBO, que chama The Leftovers. Foi baseada num livro dele. E ele foi um dos roteiristas da série. Ele foi um dos roteiristas, eram vários. E aí eu perguntei pra ele, e aí? Estão os caras mexendo no teu livro, como é que... Ele falou, cara, eu preciso lidar com outra coisa. A série não é o livro. Tem coisas que precisam acontecer numa série que não precisam acontecer no livro, e vice-versa. Então, diz que para ele era um desafio, era um exercício, mas era muito legal de fazer. Se você tiver essa sensibilidade e conseguir fazer isso, ótimo. E aí, só para fechar aquilo que você perguntou, né, como é que surgiu, então, também foi na Casa do Saber. Eu tinha muita relação ali com... Quando você tinha? Eu tinha 21, por aí, 20, Foi 21. jovem. E aí eu conheci ali mais um dos grandes mestres da minha vida, que foi o Pedro Paulo de Sena Madureira, que foi um grande editor da década de 70, da década de 80, da Nova Fronteira, depois do Grupo Siciliano, que tinha livraria também e tal. E era um erudito, mas um erudito sem ser acadêmico. Acho que ele nem terminou o colegial, o ensino médio. Uhum. Mas absurdamente inteligente, um grande contador de histórias, leu tudo e me formou um pouco como editor, na medida em que eu enxerguei a figura dele e falei, poxa, é isso que eu quero fazer. E aí como é que eu faço para entrar nesse mercado? Era um momento que depois eu me formei na SPM, fazer mestrado com o Pondé, em Ciências da Religião. E aí o Pondé me indicou para uma editora, falou, acho que você pode traduzir uns livros, tal. Eu comecei como tradutor, eu fui me infiltrando nesse universo. E hoje eu acho que eu gosto de trafegar por esses vários meios, porque eu sinto que todos eles acabam
confluindo para as mesmas coisas que eu acredito, né? Uhum. Essa preocupação de, poxa, como é que eu veiculo uma ideia de um jeito mais poderoso do que só um jeito escondido de um livro feio ou de um filme esquecido e tal. Como é que a gente desperta um debate público ou deixa registrado um primeiro momento de um debate que pode ser desfrutado tempos depois. Acho que isso funciona para os livros, para os filmes, para os eventos e para todas as coisas que eu faço. Isso é muito A legal. editora se encerrou, assim, mano. Sim, sim. Que ano? Foi em 2018, acho, 18 ou 19. Foi um momento de muita crise no mercado editorial, que tanto a distribuidora com a qual eu trabalhava, quanto o meu principal cliente de livrarias, que era a Cultura, os dois quebraram ao mesmo tempo. Quebrado. Entendi. Aí já não estava conseguindo continuar. Foi um momento que aí eu fui pro audiovisual, que aí teve também o Código da Riqueza e tal, que eu já participava. E aí eu dirigi meu primeiro longa ali em 2018. Eu gosto Brasil dessa Global. história do Código da Riqueza, porque ali foi a primeira vez que assim, o Joel achou que falou, agora eu vou dar certo. Agora a gente vai ficar... Eles tinham um projeto que era, era você, né, o Ícaro, o Joel, o Nigro, e todo mundo achou que, vamos estourar, né? E eu lembro que ali foi o primeiro momento que o Joel falou, pô, cara, vai dar certo, irmão. E acabou que não foi, né? Foi um projeto bonito e tudo mais, mas não foi como deveria. E aí, a gente tem uma correlação bacana da nossa história, né? Porque não vou lembrar, mas você conta aí que ano que você estava no Novo Mercado. E aí eu fui convidado pelo Thiago para criar a Stage, né? E de certa forma, um período das nossas vidas, nós fomos grandes concorrentes, né? É verdade. A gente ali, olhando o que vocês faziam, tentando diferenciar a Stage, trazendo backstage, trazendo nomes para gravar. Ainda vocês usavam muito o Ícaro. Tivemos uma rixazinha naquele momento, mas saudável em alguns momentos. Outros, Do talvez mercado, não. Né? E aí, logo depois você tá no Novo Mercado, você faz uma coisa que dá uma revolucionada nesse mercado do marketing. Sim. Né? E eu queria que você contasse um pouquinho da história da H1, cara. Porque realmente foi um divisor de águas ali pro mercado e na produção dos livros, né? E foi justamente numa época onde as livrarias estavam quebrando. Então você Exato. veio de um momento onde tá as maiores quebrando, o brasileiro não lê, com a internet bombando, lendo cada vez menos, a gente veio de um momento de muito curso online, ou seja, era vídeo, não tinha mais leitura, e aí você traz uma editora numa revolução. Como é que foi isso? De fato, teve esse período, então, do Novo Mercado, que o caminho foi mais ou menos assim. A gente fez, então, o Código da Riqueza em 2017. Foram entrando alguns players e tudo mais que nos fizeram acreditar que a coisa ia arrebentar, ia fazer. Na época eram 10 milhões. Era 10 assim. milhões. E... Fez né? Não, fez 300 mil. Nossa. Não, mas eu lembro... A gente tropeçou em coisas básicas. Acho que uma porcentagem, eu lembro que na cabeça dele ele falou, cara, vamos mudar de vida. Era isso. Era a expectativa de todos vocês. O Ícaro não tinha Instagram, cara. Não tinha. Naquele ano, o Ícaro palestrou no Santos Digital Day, né? Eu lembro. Nem Instagram tinha, pô. Eu lembro. O Santos Digital Day virou Santos Digital Week e o Ícaro virou... Nem Instagram tinha, cara. O Ícaro nem tinha Instagram, cara. E aí a gente tinha expectativa, a gente tropeçou em coisas elementares de marketing digital na época, não era de conteúdo. O conteúdo ficou muito legal, o filme era bacana, a gente entrevistou uma galera que eu já fico pensando, cara, tipo Robert Kiyosaki, do Pai Rico, Pai Pobre. A gente usou esse material como melhores bônus possíveis, cara. Porque tinha um valor daquilo para as pessoas, era um baita bônus. Que é um negócio meu, assim, talvez uma megalomania. Assim, pô, você vai fazer, vamos buscar os caras, porque não custa nada. Buscar o professor da esquina ou buscar o Kiyosaki, dá mais ou menos o mesmo esforço no começo. Se a coisa for seguindo, aí muda, né? E é isso, a gente era professor de Harvard, tinha um vencedor de prêmio Nobel, tinha professor de Stanford, tinha o cara da Procura da Felicidade, aquele filme do Will Smith, o cara real. E, pô, era um elenco, mais de 50 entrevistados, uma doideira. Nem sempre eu fiz as entrevistas, às vezes o Nigro assumia, mas todas as que ele fez fui eu que montei as perguntas. Então, é isso, eu tava louco montando 50 entrevistas. Todo mundo ficou meio louco no meio do caminho. E era muito começo do marketing digital, 2017. Todo mundo aprendendo, assim, falando de lançamento, começando e tal. Tráfego era um negócio completamente esquisito e distante. E a gente tropeçou nessas coisinhas, assim. É uma pena, porque o projeto era muito bacana, mas tinha uma narrativa difícil, era um produto difícil de vender, mas gerou esse desejo de continuar fazendo coisas parecidas.
surgiu a oportunidade em seguida de dirigir o Brasil Global, que foi um filme para Avenue. Tá no YouTube, voltou pro YouTube recentemente. Eu tenho muito orgulho, porque eu também tem dois Isso era vencedores porque o Ícaro tava na Avenue? Foi. Foi, tá legal. É. 2 vencedores de prêmio Nobel. Nenhuma Legal. outra produção, Conseguir talvez essas no mundo, entrevistas, assim, né? eu nunca vi um documentário que tem 2 vencedores de prêmio Nobel. É que um ganhou depois, ganhou esse ano. Inclusive. E também, só grandes entrevistados. Foi uma operação. Fomos para os Estados Unidos, aí tinha equipe de documentário mesmo, assim, porque do Código da Riqueza a gente fez na guerrilha, era a molecada que se juntou. Os amigos que se juntaram para fazer um projeto. Esse não, esse tinha equipe de cinema, tinha Uhum. maquiador. Quando tem maquiador, você fala, né, vencer. E foi um lançamento bem legal e tudo mais. E aí, quando a gente pensou em fazer um terceiro documentário, que o Ícaro falou, vamos fazer um, a gente junta com Empíricos e faz, eles meio que toparam e tal. Aí veio a pandemia, né, estragou os planos. Aí o Ícaro falou, pô, pandemia, a gente não vai conseguir viajar para os Estados Unidos. Você não quer... O novo mercado começou a crescer, também por causa da pandemia. Sim. Você não quer vir pro novo mercado? A gente vai abrir um escritório agora, você estrutura o departamento de audiovisual e a gente vê o que faz, vai seguindo. Falei, legal, vamos fazer isso aí. E aí acho que foi o primeiro estúdio mais profissionalzinho, assim, do mercado digital. Primeiro a gente comprou os equipamentos e aí depois a gente montou um estúdio legal, né, com cenografia de verdade e tudo mais. E foi bacana. Ali dentro, a gente sempre gostou muito de livros, eu e o Ícaro. Aí eu tinha esse desejo, poxa, vou fazer uma editora de negócios, mas de um jeito diferente. Aí eu tive um insight de, poxa, e se a gente juntasse o mundo digital com o mundo físico? Porque eu sinto que a gente precisa deixar o livro uma coisa mais palatável. Isso que todo mundo fala, brasileiro não lê, não sei o quê, é um mantra que de alguma maneira é real, mas que as editoras não tomam como desafio. Então como que eu deixo o livro um negócio tão diferente, tão bacana e tão desejável a ponto de todo mundo querer e pagar muito mais caro por ele, inclusive. Sim. E botar no cenário, assim, como tá Como aqui. temos aqui, Exato. porque eles são lindos. Tá no cenário de quase todo mundo do digital, assim, muito Sim. engraçado. Não, você guarda os livros, né? Você guarda a caixa. E Tem uma você questão desenvolve um estética relacionamento diferente que é ali. diferente. Assim, você Sim, fala, sim. poxa, isso aqui, por ser assim, ele deve ter valor. Né? Sim. E eu gosto muito disso. Assim, o primeiro impacto ele é estético. Não pode parar aí. Eu vejo várias editoras que fazem livros bonitos e tal, mas os livros são ruins. Ali não, os livros já eram bons. Só que eu lançar com papel jornal, com a capa feia e tudo mais, é um desserviço ao livro. Como é que eu deixo ele algo Atraente, né? desejável, atraente e que também tente solucionar um pouco desse problema. Assim, se as pessoas não leem, por que elas não leem? Porque é difícil ler. Aham. Então, se eu pegar um professor para traduzir o livro, e aí a gente pegava alguém que destrinchava ali, explicava, esse conceito aqui funciona mais ou menos assim, ele tem esse histórico, ele já evoluiu, virou isso aqui já está datado, não pode esquecer. Vamos rechear de exemplos? No mundo real, no Brasil, como os livros eram todos estrangeiros, no Brasil funciona desse jeito, tem essa empresa que significa isso. Né? Aí as pessoas falam, poxa, o bom leitor ele faz isso na própria cabeça. Né? Ele junta referências de outros livros, outras coisas que ele leu, ele enxerga a realidade a partir daquilo que o autor está explicando. Mas é um negócio que se desenvolve depois de muito tempo. Ali a gente estava tentando despertar para que as pessoas fizessem isso. E aí foi um sucesso estrondoso. Assim. A gente teve lucro já no primeiro ano, vendendo box a R$600. Né? E depois a gente vendeu a porque vocês muito. transformaram- Né? Deixamos um bom dinheiro com vocês, Deixamos, inclusive. Mas vocês transformaram o livro em experiência. Acho que essa que é a grande questão da H1, assim, isso que você trouxe. Assim, eu posso fazer o livro, o conteúdo que tá lá dentro, ele é bom porque ele é bom. Ele foi escrito, sei lá, quanto tempo atrás, ou uns há muito tempo, outros não tanto. Mas então aquele conteúdo já é bom, aquilo já é validado, tá bom. Mas como é que eu deixo ele melhor? Então você transformou um conteúdo de um livro em uma experiência totalmente diferente. É mais legal ler aquele livro, porque ele é mais bonito, a letra ela é um pouco maior, você tem, o papel é bem branco, então você tem ali uma imagem diferente, é recheado de histórias, então isso conecta e faz com que a gente consiga entender melhor aquilo. Então eu acredito que esse foi um grande diferencial E da tinha um H1. desafio de comunicação também, que era... antes da pessoa comprar o livro, eu preciso despertar esse desejo. Aham. Então como é que eu faço? A gente produziu 3 documentários.
legal. né? Um deles foi Efeito Influência, que a gente lançou no cinema, foi muito legal. Né, com a Boca Rosa, Paulo Musi, a Lara Nasteru, que são grandes influenciadores, e também especialistas, o Pondé, o Álvaro Machado Dias. Como é que as coisas viram pauta para que as pessoas discutam? Era isso, sempre foi o nosso desejo. E acho que ali a gente não chegou no nível que eu gostaria, assim, até eu não tinha um controle completo da operação. Então, por exemplo, no Efeito Influência, eu teria colocado muito mais grana de tráfego para que as pessoas conhecessem o filme. E aí depois elas iam se despertar, quem gostou da ideia de, poxa, eu quero ser um influenciador. O filme não chegou tão... Eu não lembro muitos do filme. Exato, entendeu? Eu lembro não, do ele não livro, foi da louco. capa, mas Hoje eu vejo, realmente por não teve exemplo, esse peso. a Brasil Paralelo, que produz muito, muito documentário. A verba de produção do documentário é equivalente à verba de divulgação, como em Hollywood é também. Né? Você faz um filme de 100 milhões, normalmente você vai gastar 100 milhões para divulgar também. Na época a gente não gastou praticamente nada, foi quase R$0, assim, foi muito orgânico. E ainda assim foi uma experiência legal, mas eu acho que poderia ter sido muito mais. Porque se de repente você tem 1 milhão de pessoas vendo e discutindo seu filme, algumas delas vão se interessar e vão querer se aprofundar e vão para o livro. Né? E aí o livro vira o segundo ponto. Mas não é tão legal quando na sociedade isso acontece. Por exemplo, 2 anos atrás com Barbie. De repente estava todo mundo discutindo. Sim, Pessoas... sim. Eu fui na estreia, fui de rosa, estava todo mundo de rosa. Achei muito divertido isso, como experiência coletiva. A gente ainda não tem tantas dessas experiências coletivas. Né? As experiências são muito virtuais, sozinhas, né, na nossa casa. Aí ter essa experiência coletiva. E de repente, no dia seguinte, estava todo mundo falando: não, Barbie é um absurdo, é muito feminista. O outro, não é tão feminista assim, podia ser muito mais. Ou qualquer coisa, discussão social que vai impactar a sua vida. Né? Não é tão legal quando isso acontece, ou como aconteceu com a adolescência esse ano da Netflix. Durante 2 semanas, caramba, Só se aquilo falava lá. disso. Eu só assisti por isso. Foi Só falava tanta disso. gente comentando que eu realmente me interessei por A assistir. gente falou, não, a gente tem que ver, porque tá todo mundo falando sobre isso. É isso, e aí de repente tem políticas públicas sendo baseadas nas discussões que surgiram a partir da produção cinematográfica ali da série. E aí nas escolas já está sendo proibido na rede social para menos de não sei quantos anos. É muito legal quando isso O Brasil acontece. proibiu o celular, né? O celular dentro das escolas hoje Exato. não é mais permitido. E muito surgiu desse produto cinematográfico. Então, quantos autores não se beneficiaram dessa série? Por exemplo, o Jonathan Haidt, que teve inclusive no Brasil A Geração Ansiosa e tal, o livro dele vendeu absurdamente mais por causa da série. Não é tão legal quando essas coisas culturalmente começam a se tocar, e era esse o desejo quando eu tive a ideia da H1. Acho que em alguma medida a gente conseguiu Não, com certeza. concretizar, e de repente a gente vendeu box de livros a R$1.500, né? Livro de investimento, que tinha um Vocês curso pegaram do dinheiro meu ICA. aí também. Pegaram. Não, Porque é vinha- um preço que... Tinha às vezes o curso. Um curso com Por ICA. exemplo, eu comprei aquele box de copy, Aham. porque tinha aquele curso. Então Exatamente. tinha um valor. Nos bastidores você falou que foi mais de 20. Né? Que mais ou menos que você, acho que sim, que você 20, participou 30, por aí. ativamente ali. Qual foi o mais que realmente vendeu mais, assim, que mais surpreendeu, ou que mais teve adesão das pessoas? Qual foi o livro? Eu acho que Storynomics, do Robert Tá ali, ó. McKee. Tá ali, McKee é o das maiores grande referências professor de roteiro, né? É. Do mundo. Não tem. Story é o livro mais famoso dele de roteiro de ficção. Ele pega e escreve um livro analisando storytelling das propagandas, do marketing. Não tinha ninguém melhor para escrever do que ele. E aí era um livro que, por algum motivo, nenhuma editora pegou. Já tinha sido publicado há alguns anos. Eu gosto Já desse. tinha sido publicado. Tinha no publicado Brasil. nos Estados Nos Unidos. Estados Unidos, mas E no Brasil tradução ninguém tinha. ninguém tinha pegado. Às vezes acontece, o mercado é muito viciado nas mesmas editoras estrangeiras, nos mesmos grupos, etc. Às vezes, se é publicado por uma editora meio fora, os editores não estão sempre com o radar ligado para todas as coisas que saem, né? Esse era o meu grande Foi desafio. teu diferencial também. Tipo, ter esse olhar, esse tato de coisas boas. Com né? certeza. Porque é o que você falou. Nós brasileiros consumimos muito de fora. Os melhores livros que eu li não foram brasileiros. Sim.
né? E quando você lê muito livro português, você fala, tá, tem muita inspiração. Uhum. E é muito fácil pegar isso no Muito. livro brasileiro. Você fala, tá, eu já sei de onde você tirou isso aqui, sua metodologia não é 100% baseada no que você tá Não. falando. Não é só baseada você, numa né? outra- Não saiu da Quantos tua livros de cabeça. propósito saíram depois do livro do Simon Sinek? Pois é. Ah, sim, Não, com outra certeza. coisa, até do marketing mesmo, pessoas Sim. grandes, pessoas que eu admiro, Claro. eu li livros que depois eu vou falar, tá, tua metodologia inteira tá nesses 3 livros aqui, e você dizendo que ela é uma metodologia própria. Não, ela não é própria, ela é uma mistureba aqui que você pegou, bacana, mas você não tá dando realmente o endosso disso, né? Você tá dizendo que você criou uma termologia que, na verdade, eu tô vendo que a metodologia tá nesse livro, nesse livro, nesse livro. Você, Uhum. na verdade, você pegou aqui, pegou esse recorte, né? E eu não li ainda, né? Você leu esse livro? Não, Eu dei pra você ler. nós temos, mas E eu dei pra alguém que eu não ainda lembro quem eu dei esse livro. Eu dei e depois comprei de novo. Eu sei Eu- que eu lembro. nós temos em casa, mas eu ainda não li. É. Eu era muito... Eu acho que eu dei pro Diego Lins, que vai estar hoje com a gente. Ele pegou o que ele queria e depois eu comprei outro. Nem li. E Simon, assim, como é que você foi dos bastidores, então, muitos anos, né? É. Então, é isso que a gente tá falando, no roteiro, no novo mercado, atrás de documentários, estava sendo bastidor. Hoje, você tem a sua empresa e você está nos eventos, que também é um bastidor. Como é que foi agora essa transição? Porque lá atrás você era o produtor TEDx, então já tinha evento, e hoje você tem uma empresa de eventos. O que aconteceu aqui nessa linha do tempo, entre lá 2017 até hoje, 2025? Hoje eu percebo, né, como eu disse agora, pô, que a gente está tão acostumado a viver online que a gente perde muito da riqueza da experiência humana, né? Porque a internet é muito legal para você manter contato com as pessoas, mas não para de Sim. fato estabelecer conexões profundas com as pessoas, né? Uhum, Como é que a nossa amizade se aprofunda? Quando eu tô com você, Sim. com certeza. quando a gente almoça juntos, quando eu conheço sua família, quando eu conheço seus valores e tudo mais. Mandar meme é legal, é isso. Durante a semana Uhum. você, de alguma maneira, mostra que você lembra da pessoa. Mas como é que forma de fato é tempo, né? E muito muito da vida das pessoas mesmo é só, eu vou pro trabalho, eu vou sozinho no metrô, eu fico em casa trabalhando sozinho, né? De home office, não tem mais interação com ninguém, não consegue desenvolver esses vínculos que vão ser fundamentais e necessários para uma boa saúde também. E aí o evento vira esse momento muito fora do calendário das pessoas, que e aí a palavra evento é boa, porque é um evento mesmo, é um negócio Sim. único, Um um acontecimento. acontecimento. Que ganha muito mais valor, na medida que a gente já não tem isso no dia a dia. Eu percebi também que o mercado digital entendeu que evento é um bom jeito de você dar um passo além daquele primeiro Sim. contato, né, de redes, que é ótimo para chegar em todas as pessoas, mas não é tão bom assim aprofundar. As pessoas querem te ver de perto, as pessoas querem te abraçar, querem tirar uma foto e querem sentir coisas que muitas vezes a internet não permite que você sinta, né? O impacto do som alto, aquela coisa na caixa torácica, assim, é um negócio que, né, ou a comunicação sem cortes, né, que você entende muito bem. Uhum. E é imbatível, não tem nada que se compare. O jogo Sim. de luzes, o som, a potência das pessoas, o fato de você também não saber o que vai acontecer, né? Você não sabe o que vai acontecer do que está sendo apresentado para você, não sabe do que vai acontecer na sua dinâmica ali de evento, quem você vai conhecer, o que vai mudar na sua vida, quem você vai conhecer. E a gente tem um exemplo, né, clássico disso, que foi em 2017, Joel e Nigro não se conheciam. Por causa de um evento, eu juntei os dois num almoço e falei, acho que vocês vão se dar bem, almocem aí. Uhum. E aí se a deu no gente que deu. refletir, cara, putz, tem um grande impacto. Né? Não dá pra Não dá imaginar. pra imaginar, mas a tem vida grande dos- impacto. Ninguém dos imaginou dois. que aconteceria. Eu acho que esse depois, né? encontro aconteceria. Pô, perfeito. Claro, eu acredito que sim. Talvez em Possivelmente 2019, em Pois é, 2020. Será que teria ali possivelmente nascido sim. aquela sociedade? Entendeu? Ou será eu que alguém gosto não disso, teria dessa visão. desistido antes? Será que não? A gente não Exato, sabe, né? exato. Esse imponderável é a coisa mais legal É. e, na verdade, na medida em que você vai se desenvolvendo como pessoa, é o que você quer fazer. Você quer juntar pessoas boas ao seu redor, né? E se elas se conhecerem é melhor, porque vai surgir alguma coisa dali que você não sabe o que é, que vai te beneficiar, seja como admirador, seja como, às vezes, parte da coisa. Porque é natural, a gente chama as pessoas para trabalhar com a gente, para fazer as coisas com a gente, que estão próximas, que você confia, que você admira e tal.
As pessoas desprezam um pouco isso. É para quem você vai conseguir pedir um favor também, se você precisar. Né? Você não vai pedir para um estranho no Facebook, no LinkedIn, sei lá o quê, Uhum. me arranja um emprego aí. Não, às vezes é teu amigo. Pô, você tá Eu recebi um sabendo. direct assim ontem. É. Pois é, esse arranjou? Não. Não, exatamente, não Mas foi eu, contratar. mas eu fui mais inteligente. Eu te achei e fui em quem era amigo em comum com você. Eu vi Exato. todo mundo. Falei, cara, se você conhece, eu gostaria de Pronto, muito conhecer de diferente. alguma maneira. Você me recebeu na sua casa, Exato. sem me conhecer. E porque você veio ofertando algo que me era Interessante, valioso, né? Sim. sem cobrar nada. É isso. Uhum. Era o que eu precisava, você tinha competência, Sim. você se mostrou competente, me ofereceu e falei, poxa, dessa parceria pode surgir algo muito legal. De fato surgiu. Não, isso surgiu, né, cara? Até hoje, 8 anos depois, cara. Pois é. Pois é. E Oito mesmo anos nesse depois. momento, e aí eu, de vez em quando eu penso nisso e me arrependo. Porque nesse momento que a gente se afastou um pouco por questões profissionais, a gente se afastou pessoalmente também. E é errado isso, né? A gente não deve fazer isso. E foi uma lição que eu aprendi. Eu falei, nunca mais vou deixar isso acontecer. Ainda que os projetos não batam e tal, a amizade precisa permanecer porque os projetos Não, acabam. É, a gente Exato. não sabe o Exatamente. que vai acontecer. Os dois assim. acabaram. O projeto não Pois é. acabou, mas vocês dois saíram. Então, por exemplo, o Novo Sim. Mercado existe sem o Simon, sem a Exato. Stage Stage existe existe sem o sem o Marcel. Marcel. E agora nós estamos todos aqui. Pois é. E aí, até falando sobre isso, um pouco do bastidor, podemos dizer então que essa foi uma lição que você teve, assim, de bastidor dos negócios, né? Da amizade, continuar independentemente de projeto, mas que você coloca também para sua vida. O que o bastidor te ensinou? Ter sido bastidor durante todos esses anos, de tantas pessoas e de tantos projetos incríveis. O que isso levou pro Rodrigo? Então, para mim, algo que fica muito evidente é que as coisas de qualidade não se vendem por si só. Não basta você produzir alguma coisa que é muito bonita, que é uma ideia muito poderosa, etc., se você não tem um jeito de levar isso para as outras pessoas. E o bastidor serve para isso. Às vezes é um bastidor que você tem que fazer por você mesmo, quando você vira vendedor das suas próprias ideias, dos seus projetos, negócios, etc., ou que alguém pode fazer por você. Então, retomando mais uma história, um mito fundador lá da nossa amizade com o Joel. Quando ele me veio com um livro que ele tinha produzido, e ele não tinha competência para produzir, ele me dá um livro que ele tinha feito, meio que numa gráfica, editora barra gráfica, assim. E ele me dá, eu olho e falo, pô, mas esse logo tá torto. Primeira coisa já, né? Eu não consegui evitar. Não é muito mais legal quando ele tem um livro bem feito e pode, né, fazer com que por uma distribuição boa, um preço adequado, uma capa decente e tudo mais, não chegue a muito mais gente do que aquilo. É isso que o bastidor ensina para a vida, que não basta você... E às vezes você fica muito na sua própria cabeça achando que você é sensacional por várias coisas, mas você esquece dessa necessidade, que é uma necessidade de comunicação. Que tá, eu posso ter uma ideia aqui fantástica, mas se ela não impactar a alma de ninguém, não vale nada. Nada. Uau, eu produzo uma arte muito boa, escrevo muito bem. Tá, se o texto não chegou a ninguém, então não serviu de nada. E os bastidores, eles são esse treinamento para que você leve alguma coisa do jeito certo, do jeito mais potente, a mais gente. Quando a gente pensa no evento, não é à toa que vocês estão fazendo um evento nesse porte, nesse lugar, desse jeito, com essas pessoas, com essas empresas, etc. Porque se fosse feito de outro jeito, ficaria aquém do que poderia ser. Né? Sim. Sim. Você falou um ponto ali dessa conexão, né? E do Joel com o Thiago, foi no TEDx. No outro ano aconteceu uma mesma, né? Eu fiz um evento em Santos, 2018. Um mês antes a gente tinha começado a namorar, a Lara até apresentou, que eu levei o Nigro, o Joel e o Christian Barbosa. E na época o Joel perguntou, como é que você trouxe o Christian, né? Eu falei, cara, não sei, eu tive uma grande amiga, a Cris, que trabalhou com ela, e ela me passou o Bona, que trabalha no Juice lá, e eu consegui trazer o Christian. E aí eu lembro da cena do Christian, e aí, Nigro, como é que você tá? Virou, falou, poxa, você eu não conheço, quem que é você? Aí ele, eu sou o Joel. Cara, um mês depois eles trocaram o WhatsApp, eles gravaram um conteúdo, meses depois eles viraram sócio. E aí eu demorei anos pra entender isso, né? Que o meu bastidor viraria o meu palco. Hoje, o Santos Digital Week é o meu palco. Né? Eu não tenho esse desejo de ser um influenciador, eu vejo que você também nem tem. Talvez a Lara um pouco mais, porque ela gosta dessa comunicação. Porque o meu negócio sempre foi gente, cara. De entender isso, de conectar. E o digital perdeu isso, né? A gente viveu muito na pandemia entendendo que parecia ser o novo normal, quando na verdade não. Nós não fomos feitos para isso. A gente precisa de calor humano, a gente precisa de pertencimento. E aí, quando eu volto com o evento, depois de 6 anos, tem 6 anos que eu não faço.
Minha última edição foi 19, Uau. veio a pandemia, eu parei, aconteceu várias coisas, eu acabei, né, mudando de cidade, de Sim. país. E aí eu voltei e falei, Lara, esse é meu palco. O meu Aham. palco é aglutinar, o meu palco é movimento, o meu palco é conectar pessoas com outras pessoas que vão gerar novos negócios, Total. oportunidades, networking e assim por diante, né? Por isso que eu acredito. Um ponto que você falou, assim, bem interessante do bastidor, do Rodrigo, é que o teu bastidor acabou te dando front. Aham. Porque no novo mercado, em um determinado momento, todo mundo sabia que era o Rodrigo Simmons, né? E você acabou crescendo na rede social com isso, né? De seguidor, tudo mais. E até um momento que você foi parar em COP. Aham. E eu nunca esqueço quando você se tornou um dos finalistas lá, que por coincidência o Rafa Torresani, que Foi. trabalha aqui, também foi um dos finalistas. Me perdoem todo mundo que foi finalista, mas quando eu vi o Rodrigo, eu falei assim, perderam. Porque você já tinha uma bagagem absurda da escrita. Eu falei Sim. assim, ele vai entender um pouquinho de estrutura, não tem competição. Porque eu vi a cópia do mercado muito estruturada em formulazinhas e falta de fluidez, falta de uma boa narrativa, storytelling. E aí acabou que, cara, você entrou num mercado ali que talvez, acho que você nem, não sei se você pensava nisso, mas em 2023 rolou um prêmio, uma premiação e você ganhou. É. Conta pra gente também, cara, do nada, como que o Simmons virou copywriter, né? Uhum. Como que caiu isso? Eu já tinha esse treinamento da redação publicitária, né? Que veio da SPM. Aham. Eu trabalhei em agência durante um tempinho A gente também. gourmetizou o nome do redator publicitário para copywriter É. um pouquinho, né? Diferente, Nós mas tínhamos não é aquele o muito. redator, né? Ele tem essa coisa da resposta mais imediata, né? O copy tem você clica e já mede tudo, né? E vende também na hora. Quando você escrevia uma publicidade de revista, sei lá, você não sabia exatamente qual era o Sim. impacto daquilo que Nem você produziu. metrificava aquilo, né? Dá para Não. metrificar. Isso é legal do copy. Mas aí eu percebi que é a mesma percepção das outras coisas. Tá ficando tudo igual. Todas as pessoas escrevem do mesmo jeito, usam os mesmos gatilhos. E aí vira se as empresas estão tentando se tornar pessoas, de algum jeito, a gente vê essa coisa da comunicação humanizada, como é que eu falo de um jeito que pareça que é de fato uma pessoa, mas uma pessoa que tem uma personalidade e tudo mais. Se existe esse desejo de se transformar em pessoa, por que você não transforma em uma pessoa interessante? Né? Por que você não deixa alguém que tenha de fato uma personalidade, que tenha características de pessoas, que seja uma pessoa com quem você queira conversar? Esse é o grande desafio, né, das marcas. Esse foi o grande desafio na H1. Como é que a gente se comunica de um jeito que o marketing digital reconheça que nós somos parentes, eles estão falando da mesma coisa que a gente, no mesmo formato, no mesmo ambiente, mas de um jeito muito próprio. E aí eu escrevia as campanhas, eu escrevia as páginas, os anúncios, as redes sociais. Teve uma época que isso, não bastava só editar os livros e Você escreveu várias. dirigir Você dormia? Olha, eu infartei ano passado. Ninguém então, infarta à toa. Pois é, a gente sabe Ninguém, disso. ninguém infarta à toa. Pois é. Era isso. Eu chegava no escritório. Às vezes não chegava cedo, às vezes ficava de casa trabalhando e tudo mais. Chegava no escritório, sei lá, no final da manhã e ficava até 10, 11, meia-noite. Uhum. E foi realmente um momento muito intenso no qual eu acabei descuidando um pouco de mim. Sim. Né? Paga um preço, né? Desbalancei demais, né? Eu acho que não precisa ser assim. Mas era isso, eu assumia muitas funções. Hoje eu sei que pela estrutura da H1, para aquilo que eu fazia, tem um monte de gente para fazer, né? Uhum. Mas eles mantêm aquilo que foi desenvolvido por mim ali desde 2021. E aí, como é que a gente pode deixar a coisa um pouco mais sofisticada? Mais quase que simpática e brincalhona, mas também séria. Eu acabei me inspirando em marcas muito distantes do mundo da literatura, né, dos livros. Então eu tinha grandes referenciais do universo da moda. Porque quem consegue criar tão bem uma marca se não a moda? Porque a diferença de uma camiseta branca para outra normalmente não é a qualidade. É todo o discurso que está ali. Envolvendo aquilo, né? Envolvendo aquela camiseta branca. Exato, e que você vai se sentir a partir desse discurso. Né? De tudo aquilo que foi desenvolvido que é imaterial.
Então, muito veio daí. Veio um pouco da tecnologia também, não dava para escapar da Apple. Sim. Né? Sim. Então as pessoas brincavam, a Apple dos livros e tal, não é à toa. Porque também Aham. tinha uma coisa de repetição de palavras, de headlines muito curtas e tal. E como eu já tinha esse treinamento de redação publicitária, para mim era fácil sentar e escrever 100 títulos. Coisa que um copywriter normalmente não consegue. Mas trabalhando em agência e tudo mais, era normal. Né? O diretor Sim. de criação fala, senta e Legal. escreve. Sim. E aí dali vai sair alguma coisa Boa. alguma coisa boa. E o bom da internet é que você consegue testar esses títulos, ver Sim. qual que funciona, qual que não funciona. O que você não usar, você usa numa postagem, não precisa ser o headline da H1 da sua página principal. Uhum. Foi bem frutífero. Aí eu fui desenvolvendo uma equipe também, um pouco antes de eu sair, e é muito legal que agora, teve um layoff inclusive do mercado recente, algumas das pessoas saíram e vieram conversar comigo. E eles falaram, Simon, assim, durante esse ano que você está fora, 1 ano e meio e tal, a gente batalhou por tudo aquilo que você manteve como marca. A gente Que legal. tentou preservar a H1 Uhum. como a H1 foi concebida. E eu acho isso incrível, porque marca é um patrimônio, né, imaterial Sim. que é a coisa mais valiosa que tem. Né? Não é à toa que vocês estão fazendo o Santos Digital Week e não outro evento, com Exato. outro nome. Exatamente. Né? A gente manteve a Vocês só, marca. vocês só ampliaram, foi a evolução do Pokémon. Exatamente. Sim. Do Day virou Week, é isso aí. Mas é isso, porque já tem o DNA das coisas do passado Sim. que eram de Sim. alta qualidade. Não, com certeza. E isso que você falou sobre a copy e sobre como que eu vou comunicar a minha marca de um jeito interessante, eu acredito que é o grande desafio, inclusive, de muita gente que está ouvindo e assistindo a gente, porque não consegue mais transformar o institucional em algo legal. E aí existiu agora, agora não, há um tempo atrás, agora isso está muito forte, que é uma evolução do mercado, é um movimento natural do mercado que os CEOs ou as marcas institucionais estão precisando colocar pessoas para justamente ter uma comunicação mais legal e mais leve. Porque senão era aquele vídeo institucional que mostrava como era a empresa por dentro, com aquela musiquinha de coluna social, Sim. programa de coluna social, e era isso que tinha que fazer. E isso é chato, pô. Isso nunca ninguém gostou. Só que antes só existia isso. E de repente a gente vem com uma comunicação muito mais legal e trazendo pessoas. Como que a COP pode ajudar? Ou como que você pode falar para os empresários e as pessoas que são esse pequeno empreendedor, essa média empreendedora que segue muito, é muito da nossa audiência também, fazer com que elas comuniquem a marca dela de um jeito mais legal, que é o que você fez com tantas marcas já. Na medida que você tem essa caixa de ferramentas com você vai escolher, né, o caminho que você vai seguir, do jeito que você fala, né, a maneira que você se comunica, as palavras que você usa, quais são as headlines que você vai marcar mais, o que vai se repetir para que as pessoas repitam. Vai ficar tudo muito mais fácil para você criar esse grande composto de identidade verbal, né, em torno daquilo que você quer comunicar. E aí você vai se comunicar com personalidade. Essa é a grande dificuldade. Não é à toa que as empresas usam os CEOs como frente, porque pessoas têm personalidade, não é por definição. Você está tentando fazer isso com a sua marca, muito bem, então tente se apropriar do que tem de mais sofisticado numa pessoa. Quando é que você admira de fato uma pessoa? Né? Quando ela tem alguma coisa diferente, que é fascinante, né? Seja uma inteligência, uma capacidade de comunicação, uma sofisticação de ideias, um jeito engraçado, o que quer que seja. E a sua marca vai poder, no universo ali, numa constelação de valores, você vai poder escolher, inclusive. Eu lancei um livro, tá aqui também, Movidos por Histórias. Vocês perceberam que todos os livros que ele fala estão aqui. Deixa eu contar um bastidor aqui rapidinho. Todos esses livros foram ligeiramente assaltados da biblioteca de Joel J, que a gente precisou pegar emprestado para compor o nosso cenário. E obviamente que ele Estamos tinha... fazendo uma bela propaganda para H1. Inclusive, né? Pois Inclusive. é. Mas também quero fazer uma bela propaganda para a biblioteca do Joel, que é infinita, tá? Então grande. você Eu pelo cima, que precisa, é maravilhosa, é uma biblioteca infinita que precisar de ajuda aqui livro, a pode vir aqui compor o nosso cenário. Não, você sabe que eu descobri, só uma pausa, eu descobri alguns livros meus que estão lá. Olha aí. Porque ele tinha essa mania de que quando ele ia em casa visitar a nossa mãe, aí às vezes ele vê algum livro que eu tava lendo, ele pegava e levava, e raptava. Malandro. Aí os livros estão aí, pô. Olha aí. Tá Os meus vendo, livros que Joel sumiram, J? estão todos na biblioteca. Vou Então, deixar, na eu vou deixar aí. verdade, a gente pegou Eu vou deixar aí. emprestado só pra, né, Não, aí, ó, refazer o que você tinha feito na infância, deixou o trauma no coisa. menino. tem uma coisa que eu preciso conversar, porque você já tava lá em 2021, se eu não me engano, vocês lançam aquele primeiro formação em copy, né? Foi. Foi um estrondoso lá. Foi. E
sempre por uma admiração por vocês, né? Pra mim, você e o Ícaro, realmente, na escrita, cada um tem o É seu melhor. jeito, mas vocês são os melhores. Eu comprei pro time, pô. E aí eu lembro que quando eu fui comprar, eu falava, cara, eu preciso comprar com um e-mail estranho. Porque os caras não podem saber que sou eu. Porque eu não posso comprar com o e-mail da Stage, nem Marcel Moraes Santos, tem que comprar. Porque eu lembro que eu comprei e falei pro meu time assim, estudem, porque vocês vão aprender que os caras são os melhores. Eu brinco, e o Marcelo sabe disso, que eu tenho 2 hobbies noturnos. As pessoas, elas têm Sim, livros de cabeceira, né? Então, Aham. você pega aquele livro que tá na cabeceira antes de dormir. Eu tenho 2. Não é livro, é ver os seus stories e o do Ícaro. Ah, mas o Ícaro faz não sei o quê, o Simon faz não sei o quê. Não importa, é só pra aprender como se escreve, como se comunica do jeito que vocês, porque é muito único, cara. E aí até um link com isso, você tava falando muito assim, a gente tava falando como a marca comunicar, e você falou muito do humor. E eu acho que eu vejo, na verdade, a gente veio de tempos tão difíceis e justamente na nossa vez, tá tudo preço alto, teve pandemia, tem guerra, tem tarifaço, tem IOF, tem a briga política que tá uma loucura, briga religiosa tá uma loucura justo na nossa vez. Então a gente tá vivendo uma época muito pesada. E o humor tá crescendo que não para de crescer. Então a gente pega os humoristas, stand-up, sketches de humor, até a Globo agora voltando, né? Então a TV aberta voltando com programas de humor. Então a gente tá precisando disso. Você, assim como o Ícaro, vocês têm uma peculiaridade na escrita que vem com humor ali, com uma ironia, que ela é muito peculiar. E vocês dois têm isso, que é o que eu gosto de ver. Assim, Sim. às vezes não é nem só o conteúdo. E eu brinco, eu não concordo com tudo, por exemplo, que o Ícaro fala, Claro. mas o jeito que ele escreve é tão legal, eu acabo me divertindo tanto com aquela ironia, que eu leio, assim como os seus stories. É uma aula de como utilizar o humor e a ironia de uma forma extremamente inteligente. A gente agradece quando ele vai pra academia. Ah, a academia do Rodrigo, eu não vou pra academia. Mas ele ir, me fez tão bem que Você eu tô cria no emagrecendo. imaginário as personagens que ele vê, E né? você consegue ver exatamente o que você tá escrevendo. Eu consigo ver aquela cena. Como é que você faz E isso? é um desafio, porque é barulhenta a academia, né? É, O som é alto. pra E você se normalmente eu tô meio concentrar. irritado ali, tendo que escrever, é um desafio. E é o desafio de ter que escrever quase todo dia, né? Sobre alguma coisa que é limitada, é uma academia, são as mesmas pessoas, tá? E eu vejo que já, caramba, será que tá acabando o assunto? E de repente aparece um cara gritando do nada. Também é o poder da observação. É porque isso. você tá Esse é o observando. Isso é um treinamento. Esse falou do humor, da comédia. Pra mim essas coisas são muito sérias. O humor é um negócio muito sério. E tanto eu quanto o Ícaro, a gente tem fontes muito diferentes. Uhum. E ele é mais um humor meio familiar, meio do Nordeste, uma coisa. E aí que também depois veio meio do Olavo. É aí que a gente se toca, Sim. porque eu também tive uma influência grande do Olavo que me fisgou pela escrita, não pelas ideias. Uhum. O primeiro impacto que eu tive foi ler um prefácio de um livro que ele tinha escrito e ter dado muita risada. Falei, cara, esse cara escreve muito bem, é muito engraçado. Deixa eu ver quem é esse cara. E aí isso meio que nos une. Mas eu tenho uma outra nuvem ali de repertório que é que eu sou apaixonado já há muitos, muitos anos, que é o stand-up comedy. Uhum. Ah, Eu gosto muito, 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 infinitamente. você tem uma influência, então. Muito grande. Muito. Muito Tá. grande no meu ritmo, eu sinto Tá. isso. E no jeito de enxergar as coisas. E o Louis C.K., que é um grande comediante, ele fala como, e aí tocando no que você disse, né? Como hoje as pessoas precisam do humor. Não é só que elas gostam do humor. É necessário, porque a vida tá tão... né, todo mundo fervendo por Sim. tudo, que o humor é um lugar, especialmente humor de teatro, assim, que você pode reproduzir na sua casa e tal, né, vendo um especial, mas onde tem aquela experiência coletiva de suspensão de algumas regras da vida social. Uhum. Sim, Por isso que é um absurdo a prisão do Léo Lins. Léo Lins. Porque tem essa regra que é antiga, que é nesse lugar aqui você pode falar tudo. Não é pra você ser educadinho. Educadinho a gente é na vida real. Uhum. Você não quer ofender ninguém, né, no seu Sim. escritório e tudo mais. Não é pra você reproduzir o que o cara fala aqui. Mas ali, às vezes é um jeito de jogar a luz num assunto que ninguém jogou e tá empoeirado, né, e tá Uhum. escuro. E o humor tem essa função. E pra mim, os autores que eu mais gosto, e hoje quando eu penso, tá, quais são as minhas influências mais visíveis de Aham. textos? Aí eu falo, pô, o Diogo Mainardi é um cara engraçado. Aí tem o Stanislau Ponte Preta, que foi um cronista, sei lá, 50 anos atrás, muito engraçado. E aí tem P.J. O'Rourke, um autor americano também, muito engraçado. Tudo o que eu vejo mais presente. Aí tem o grande Ricardo Araújo Pereira, que é um português, que vem pro Brasil agora, inclusive. Vem pra Flip.
talvez a maior influência, assim, o cara que mais impactou no meu texto. Cara, ele é comediante, ele tem, tipo, o Gato Fedorento, que é um grupo, tipo, o Caceta, sei lá, lá de Portugal. O Cacete Planeta de lá. Então isso aqui une. Mas ainda assim eu tenho todo um outro lado, que é meio dessa coisa que é mais filosófica, é mais sentimental, é mais das relações, não sei o quê, que aí eu tento unir de algum jeito. Aí nos stories de academia vai para um lado, nos textos de feed Sim. é um pouco menos de humor, mas tá ali presente também, ironia e tudo mais. É um exercício também, exercício até de estilo. No story você pode ser muito mais livre, sabendo que ele vai sumir ali também. Sim, 24 horas acaba Dá teu pra ver uma problema. diferença, né, do vídeo do teu stories, Sim, assim. e dá pra brincar mais, dá pra testar mais, dá pra errar mais também, né? Sim. A gente erra pra caramba. Esse é um problema da comunicação, que ela fica registrada hoje e aí os caras estão achando o teu tweet de 2008, onde você falou E uma a gente besteira. perdeu o direito de errar, né? É. Todo mundo tem que ser correto e estar dentro das caixas desde sempre. Só Exato. que o sempre não existia isso. A gente está aprendendo, a gente está evoluindo. Então, isso é muito importante ser deixado justamente por conta desse registro da comunicação, Claro. que acabou atrapalhando. Era para ajudar, mas acaba atrapalhando muita coisa. Porque acaba atrapalhando o jeito que você se comunica hoje, na medida que você não toma mais risco. Sim. Você tem que pensar como todo mundo pensa. medo, Então, deixa eu ficar protegido aqui, deixa eu melhor não não ofender falar. ninguém, etc. E aí você deixa de tocar em vários assuntos, né? Por causa dessa polícia do pensamento. É um jogo que a gente tá aprendendo a jogar ainda. Né? Sim. A gente falou de humor aqui e de um teste que nós já fizemos, que é um teste que o João fez a empresa inteira fazer uma época, que era de forças de caráter, né? A minha é humor. Aí, Rodrigo, em relação ao humor, porque tem que ter humor aqui, né? Tem uma grande curiosidade nossa, como um copywriter, se foi você que escreveu um jingle famoso. Que só quem é de Santos região vai lembrar, porque nós lembramos até hoje. Não tem Não fui como não lembrar. Não fui eu. Não foi foi você? Nem sei que jingle é. Não, Não você sei. vai saber assim. Pra você. O Edmur tem um projeto pra nossa cidade. A gente Tem respeito e lembrou. credibilidade. Cara, Pessoal, pra quem não sabe, Pra e quem é de Santos, procura. Tá tudo Rodrigão registrado. Simons é filho de Edmuro Edmuro Mesquita. E na que época tem o jingle mais famoso da Baixada Esse Santista. jingle Cara, era até muito bom. hoje, velho. Esse Eu jingle é tinha... muito bom, pô. Cara, eu era criança. Que ano que foi que seu pai se candidatou à tua prefeitura, acho? Sei lá, 98. Não, eu acho que foi 96. 98. Todo mundo vai cantar isso. É. Cara, já se brincando. fosse por jingle, ele tinha ganhado disparado. Também acho, Porque também não acho. tem como. Só era um compete momento com a que- da Solange de 2021, sei lá, pouco que foi uma agora. loucura. E era um momento que ele tava crescendo muito se tivesse mais 1 ou 2 semanas de campanha, acho que Tinha. ele Ele virava. Porque ele era o candidato mais desconhecido, não era da máquina pública, não Sim. tinha grana, Sim. mas tinha uma campanha muito legal. Porque os publicitários eram muito bons. Virou, Não, muito bom, realmente. o jingle Era, era maravilhoso. os publicitários eram da cidade? Foi uma agência de lá? Era um cara que chamava Montanha. Eu lembro disso. Montanha. Era muito Mas, menino, pô, eu cara, lembro era disso. muito muito louco, novo. porque Era um cara éramos criança, muito Criança, jovem, criança, mas escola. lembramos muito desse jingle, cara. E o É jingle, inacreditável. quem compôs foi um deputado federal lá que era um cara super sério, que era dono da TV Mar, lembra? Que era- Sim. E ele compôs esse jingle que pegou, só tinha uma Pegou, evolução. cara, Na primeira pegou. campanha era um jovem que diz a verdade, depois era um homem que diz a verdade. Ele foi Foi crescendo. mudando. E que era o Gastone Rigg, lembrei do nome dele. Gastone Rigg, Lembra? Nossa, Era lembro, uma- lembro era uma dele, figura, Ele era foi figurão deputado também. federal. Aham, E lá na Baixada ele era, E aí, ele era grande. quem você não imaginava que Olha isso, comporia cara, mais de um 20 anos, um quase 30 anos a gente jingle. lembra É. disso, cara. Não é incrível? Esse é o poder Exatamente. da comunicação. A comunicação e escrever esse jingle é maravilhoso. Pena que não foi Não, Rodrigo eu brinco Simons. com o pai. Temos um jingle, a gente de Santos, vai, o Mac Collor. Aham. Mac É, Collor. há quantos anos? Etiquetas adesivas. Que É, e a gente colam, não não- descolam. Você nem lembra. Eu nunca que gastei tem um a- real na Mac Collor. Mas se você Até pensar em hoje, gastar- É dos anos 90, e É, é a mesma exato. propaganda. É. Mas fixou. Né? Poder da comunicação, poder da escrita. O poder da música também, Da né? música, a música ajuda. Já escreveu as música? coisas também. Então, Já pensou? eu já brinquei em umas coisas assim, eu tive banda e tudo mais. Mas Não sabia esse disso ano, aí, não sabia. eu Não. tocava sax. Não sabia Sax disso. tenor, tinha uma Cara, banda que de- legal. uma banda de ska. Irmão, Joel sinfonista. Agora ele é Já compositor. compôs uma música. Tipo, Compõe, agora. ele compõe, Agora maravilhoso. ele tá aí. Se ele alguém completa. gravar, Incrível. insuportável. Porque agora ele fala assim, sou compositor. Sou compositor. Esse ano eu Tá tive uma loucura. experiência muito legal, que foi... eu tenho grandes amigos meus que tem um duo chamado Mar Aberto. Eles são bem conhecidos, Que tá? tocou no seu casamento. Tocou no meu casamento, Uhum. tá? Ah, legal pra caramba. O Tia e a Gabi. Músicas muito fofas, assim, músicas saudáveis, que todo mundo pode ouvir com a sua família e tudo mais. E aí eu mostrei pro Ti. Era um momento que eu tava analisando também as músicas brasileiras, falando, caramba, mas
Deu ruim aqui, né? Todas as músicas falam do mesmo assunto. Então não é à toa que as pessoas só reproduzem a mesma vida, né? Porque elas só falam disso. Pô, será que é assim no mundo todo? Aí começou a pintar um monte de música latina pra mim, da Argentina, do México, de cantoras principalmente. Eu via, pô, todos os temas de músicas estão presentes nessas músicas aqui. Temas da vida real. Não é só ela me traiu. Que é- Senta aqui com a rebola. Exato. Não, é isso, vida normal. Aí eu fui mostrar pro Ti e falei, ó, olha essas músicas aqui. Aí tinha uma menina chamada Grécia Vagerro, uma cantora super jovem, 20 e poucos anos, mexicana, canta muito bem, uma voz muito doce, músicas lindas. Aí ele falou, nossa, gostei muito. Eu falei, pô, mandou uma mensagem pra ela. Aí ele mandou uma mensagem pra ela. Aí eles combinaram então de fazer uma versão de uma música dela aqui em português e ela cantar uma música deles em espanhol. Uhum. Aí eu fiz com o Ti, a gente fez a versão em português. Que é muito Ah, diferente, que não a legal. tradução. Sim, sim. né? Aham. Você de fato tem que reimaginar como ficaria bom em português. E saiu a música recentemente. Olha, tudo Ah, que então você é colocou praticamente um no compositor. dedo deu bom. Exatamente. É, Vamos estourar uma onde- música aí, assinou Verdade, documentário, tem um toque de Midas de prêmio Simmons, hein? copywriter. Então, mas é um pouco da minha diversão, assim, é poder tocar em muitas coisas, em várias artes e ver Mas a o que escrita vai tá em dar. todo. De algum jeito, A escrita. é isso. Vai, Exatamente. É o que une todas as coisas, assim, a curadoria e por meio da palavra, né? Que incrível. Do discurso e tudo mais. E eu me divirto muito com isso. Nossa, isso é muito bom. Isso da palavra é muito forte, porque a gente está hoje carente justamente disso. Né? São poucas as pessoas que conseguem se comunicar por meio da palavra e que tem essa riqueza e esse repertório cultural que você tem. Então isso é muito legal e que leva para negócios, e que leva para a Sim. vida, e que leva para paternidade, maternidade, para tudo, né? Para tudo, porque tudo envolve a comunicação e as Eu palavras. acho que o meu desafio é tentar. Pô, e se eu conseguisse ser um bom interlocutor em qualquer assunto? Não quer dizer que eu saiba falar sobre todos os assuntos, mas eu acho que eu sei ouvir em todos os assuntos. Sim. Isso quer dizer que eu consigo intervir um pouquinho e tal. Lembro que quando, no momento das entrevistas de documentário, a galera da equipe sempre brincava, porque de repente eu tava falando de golfe com o cara. E eu nunca joguei golfe, nunca me interessei. Mas eu tinha lido umas notícias e o cara gostava de golfe. Sim. Então, é um jeito de se conectar. Você se conecta no campo do outro. Do Né? outro. Ouvindo muito mais do que falando. Mas você também tem que saber fazer as perguntas certas. Tem que saber um mínimo para poder capturar ali algumas nuances e chegar no coração do cara. Sim. Antes da gente ir Terminar. pro final, né, tem livro, documentário, você ganhou prêmio, dirigiu. Mas eu tenho uma coisa que eu tenho certeza que da tua audiência, eu acho que muita gente espera, eu espero. Não vem não um curso de copy? Então, Porque seria o mais, assim, um dos melhores do mercado pelo teu repertório, pela forma tua de bagagem, pensar. pela tua forma de pensar, pela questão tua com contato com música, documentário, tem um olhar diferente. Eu sempre penso, eu sempre falava isso pro Brunão, né? Falava, pô, quando que vai vir um curso de copy do Simmons? Hein? então, Mas você deve cobram receber esses pedidos, muito, né? assim, ou de escrita, ou de copy, que talvez fosse a mesma coisa. Eu não me enxergo muito como professor, assim. Para mim isso tudo eu não sei se é um jeito de tentar me diferenciar do Ícaro, né? Como a gente sempre foi muito próximo, Sim. muito amigo. Tá. O Ícaro tomou isso como dele e saiu correndo e aí eu do lado eu tinha que ser, sabe, o irmão mais novo que precisa se diferenciar de algum jeito, Sim. mesmo Você sendo tem, mais você velho do sabe, que né? ele. Mas que ela você sabe vê. bem, né? Exato, Exatamente. exato. O que você faz de diferente ali para se destacar? Então, eu acho que tinha um pouco disso. E não é a atividade que eu mais goste, assim, de metodologizar as coisas e explicar e tudo mais, mas eu sei que tem essa demanda. Eu tô me mostrando um pouco mais também, Tá né? bom. Sim, Eu tive esse você grande... voltou, né? Você tinha dado um hiatozinho. Sim. Eu tinha essa E vitrine você que volta era... e você faz assim, né? Tome, você É. cresce de novo, né, cara? Eu tinha essa vitrine que era o Novo Mercado, você falou, pô, de fato você estava conhecido. Foi uma experiência muito diferente. Assim, no evento do Novo As Mercado, pessoas começaram a te conhecer, né? eu dei autógrafo como se eu fosse o Brad Pitt. Eu fiquei 7 horas dando autógrafo um dia nos livros, no H1. Deus! Pô, Caramba, escrevendo que dedicatório e tal. O que pra mim é muito estranho, né? Algo que eu queira, né? Mas eu sei que existe um desejo das pessoas conhecer um pouquinho mais da minha visão de mundo. Sim. Eu acho que isso é legal. Mais do que... É isso, eu não quero ser o cara que solta um monte de regra e que oprime as pessoas. Já tem muitos desses no mercado, assim.
eu quero meio que, vamos junto, e vamos aprendendo junto, e vamos ver o que eu descobri, eu vou mostrar pra vocês. E ó, esse livro aqui, ó, esse filme aqui, ó, o que eu consumi, ó, que legal. E a gente vai formando, porque uma coisa muito legal dessa curadoria é que você acaba se juntando com pessoas que são tão interessantes quanto você, e elas vão formando a sua curadoria também, assim. Uhum. É isso, quantas vezes os meus amigos próximos não me recomendaram alguma coisa que aí me abasteceu Te também. ajudou. E você ter repertório, eu acho que é uma das grandes vantagens da vida é essa, você poder trocar mais com as pessoas que você gosta. Sim. E a pessoa fala, pô, eu lembrei de você porque vi um tal filme, acho que você vai gostar desse filme. Pô, é o que eu mais quero, inundem minha caixa de mensagens com esse tipo de coisa. Referências, né? E aí, naturalmente, as pessoas mais próximas vão ter mais essa sensibilidade porque te conhecem melhor, né? E é tão legal quando você faz isso pelas pessoas também, as que você conhece. O meu texto o único que viralizou real, assim, chama O Poder do Lembrei de Você. Sim. Muito Essa ideia de que foi o Brunão, nosso amigo personal trainer, que ele foi viajar e ele me trouxe um chaveiro de um capacete de futebol americano da NFL. Uhum. E ele falou, pô, eu viajei e tal, lembrei de você. E caramba, isso é muito poderoso. É muito bom. Porque não precisava ter feito isso. Uhum. E aí, como é que a gente faz isso para cultivar esses nossos relacionamentos o tempo todo? Porque isso impacta no seu relacionamento dentro de casa com a sua esposa. Sim. Né? É esperado que certeza. você dê um presente no, sei lá, no Dia dos Namorados, mas não é muito mais legal quando você não compra alguma coisinha Do nada. do nada e traz nada. uma coisinha Sim. simples, ou escreve um bilhete, Uhum. ou manda uma música no WhatsApp. Sim. E aí você pode O fazer WhatsApp isso me manda memes, né? Ele acha isso É super bom também. romântico. Depende. É Não, bom. Brincadeira. Mas, cara, você falou uma coisa que é. Aconteceu isso com a gente, né? Quando eu te mandei a mensagem do convite. Nós tínhamos um peso de quem é o nosso primeiro convidado. É. Porque a gente tem bastante nome pra gravar. Isso é maravilhoso. Pô, todo mundo tá topando. O carinho que as pessoas têm com a gente é Sim. absurdo. Uhum. Pessoas gigantes, assim, sabe? Que, pô, lógico, vou. É só a gente ver a agenda. E aí, naquele momento, a gente falou, tá, qual é a primeira pessoa? Porque eu não precisava pensar só no Marcel, eu tinha que pensar num contexto com o Joel. Porque aqui é o escritório do Joel, aqui é o time É do o Joel, estúdio. é o estúdio do Joel. E eu ficava assim, quem, Lara? Quem? Aí foi você, assim, eu falei, pô, a pessoa que tem uma grande conexão junto com o meu irmão do mercado, que foi importante demais na nossa jornada. O TEDx foi muito importante pro Joel. Abriu algumas portas, porque naquela época tinha aquele peso do TEDx Speaker, né? Sim. Então Até foi quando eu hoje falei tem. pra ela, né? Falei, puta, é o Simonsen, cara. E foi muito legal a receptividade também que você teve com o convite, né? Porque pra gente precisava ser especial. Cara, o primeiro convidado tem que ser especial, ponto final. Tem que ter algum mínimo de conexão com a nossa história Com tudo, assim. e com o tudo meu que irmão. representa. Justamente porque ele representa. Sim. Né, a gente tá no espaço, ele é nosso sócio, Uhum. embaixador do evento. Então é muito disso, né? De lembrar, né? A gente ficar Exatamente. pensando. Foi eu lembrar de você também. E é isso. Lembrei de você. E aí eu me sinto honrado por isso. E aí como é que eu vou fazer? Reproduzindo isso também. Sempre que eu tiver a oportunidade, eu vou convidar vocês. Uhum. E aí foi uma promessa que eu fiz pra mim mesmo. Especialmente depois do infarto. É isso, eu realmente quase morri. Tava com mais de 90% de obstrução na Meu artéria. Deus. E aí hoje eu percebo que mais do que todas as coisas, os relacionamentos são as coisas mais importantes. Porque a gente não sabe muito bem o que vai surgir deles, mas eles vão te abastecendo no meio do caminho, eles te deixam mais forte, eles te inspiram, eles te divertem. E aí eu fiz esse compromisso. Eu quero estar mais presente para as pessoas que eu realmente gosto. Então eu casei ano passado, vocês estavam lá. Uhum. Foi Quando a gente lindo. estava montando a lista, era um casamento pequeno, um casamento para 120 pessoas. Eu falei, eu só vou convidar as pessoas que eu quero que estejam na minha vida daqui para frente. Não são as pessoas que, o primo Cara, de que segundo tiveram, grau, não sei o quê, legal isso. ou que não tiveram impacto. Não, eu quero as pessoas que eu gostaria que Eu tivessem. nunca tinha pensado desse jeito, cara. Não, isso é incrível. É isso. Nunca tinha não- pensado, porque, porque por exemplo, eu acabo sempre pensando no passado. E é muito tentador também, quando você tá no digital, só pensar, pô, vou chamar aquele cara grande, porque ele vai fazer um story. Não sei o quê. Eu vi muitos casamentos assim. Uhum. Eu não quero misturar, não é isso. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, Tem né? nada a ver É um com a outra. momento mais íntimo e talvez É isso, um dos momentos mais importantes da sua vida. Claro, e aí, mas seria tentador, vou chamar um influenciador de milhões só pra ele vai se sentir mais próximo de mim, a gente vai ficar, mas não. Uhum. Deixa eu chamar só as pessoas que eu realmente quero que façam parte da minha vida. E eu vou me esforçar pra estar mais presente. Então hoje eu não meço mais esforços de, preciso viajar, preciso fazer alguma coisa, vou marcar e tal. Porque você vai vendo o subproduto de tudo isso. Né? Se você quer ser convidado,
convide antes. E te falar uma Faz coisa todo hoje, sentido. cara. O João tava meio atrapalhado ali, tanto que a Lalas não conseguia os filhos e tudo mais, mas por um momento ele ligou pra mim e falou, cara, eu vou. Eu preciso dar um jeito. E Porque ele deu o um jeito de ir no Rodrigo foi importante num momento importante da minha vida, né? Então, ele, cara, eu vou. Ele Vamos tava vamos voltando de viagem do foi uma exterior, bagunça, eu lembro, assim, uma aí doideira. ele foi sozinho mesmo, ele falou, eu vou, E- tá, o Rodrigo é importante, eu preciso ir. E aí a gente foi buscar ele, eu fui encontrar com ele, né, Não, foi ele junto. encontrou com a gente. Não, a gente foi lá até a na casa dele, né, igreja. pra encontrar com Isso. ele. Mas foi isso, porque ele falou, puta, ele foi importante pra mim, cara, né, porque, voltando no tempo, né, quase não aconteceu, né. É. E eu lembro quando ele falou pra mim, ele, pô, não deu, obrigado, você tentou mesmo. Eu falei, mas não acabou ainda, cara, vamos Uhum. tentar. E também lembro do dia quando ele falou, cara, deu, que ele foi anunciado, sei lá, 3 dias antes. Do TEDx. E eu não sei se eu só falei assim pra ele, agora sobe lá e seja o melhor. A tua única condição, porque lutamos, né? Então, pô, tem muita história, por isso que faria sentido eu fazer todo um primeiro episódio. E vai ser o primeiro de vários outros, eu não tenho dúvida. E obviamente que eu percebo isso, assim, tanto esse carinho de vocês pra comigo, do Joel, fazendo esse esforço a mais, porque hoje eu mal consigo calcular a agenda do Joel, assim, e a quantidade de uma loucura. Mas é isso, ele tirou várias horas de um domingo, Sim, né, pra que ele isso, poderia né? estar descansando. Então eu vou tentar valorizar isso de outros jeitos. Sim. Né? E esses momentos são muito marcantes e se a gente se esforçar para isso, poxa, e se eu puder dar um presente para esse meu amigo, se eu puder estar presente com esse meu amigo, se eu puder chamá-lo para alguma coisa, se eu puder envolver de algum jeito, tem muitos jeitos de você se fazer presente, né? Uhum. Sim. Que demandam um esforço da sua parte, mas, poxa, é um esforço que paga de um jeito que você não consegue mensurar. Com Quase certeza. todos os problemas que a gente tem hoje de saúde mental, de saúde física também, são por causa de isolamento, solidão, Com certeza. dificuldade de relacionamento, de você se fechar no mundo próprio. Né? Você poder se abrir, isso é o que de fato vai sustentar, né, na sua vida. Essa vida em comunidade, com as pessoas que você ama, com as pessoas que você admira, que te fazem melhor. Nossa, que lindo e que profundo, e faz muito sentido. Pergunta, tipo, no final já terminou bem. Terminou, Copywriter, né? o copywriter terminou maravilhosamente bem, mas a última pergunta que eu quero te fazer é: o que é que você fez de melhor na sua vida, de decisão, ou de atitude, ou de mudança, para hoje chegar onde você está, com esse currículo extenso, com esses track records maravilhosos? Claro que ainda tem muita coisa aqui para frente, você ainda é novo, tem muita coisa, é muito inteligente, mas qual foi a coisa, a melhor decisão, a melhor coisa que você fez para chegar até aqui? Até esse livro, não sei se está aqui. Tá aqui também. Olha. Todos estão A equipe aqui, foi a boa. equipe tá de Incrível, parabéns. achei que não tivesse. Mas é um livro que resume aquilo que eu tive como insight muitos anos atrás. E tá aí como título, que é Nunca Pare de Aprender. Eu sempre me coloco na posição de aprendiz, é isso. O aprendiz tanto intelectualmente, quanto sentimentalmente, relacionalmente, espiritualmente. É isso. Eu gosto dessa posição porque é a posição que me instiga a tentar melhorar. Então, é isso, como retomando o nosso primeiro papo aqui de hoje, né? Eu sou essa pessoa que fiz muitas besteiras comigo e com os outros. Por exemplo, essa desconexão que a gente teve durante alguns poucos anos, poxa, não precisava ter acontecido. Então, o que eu aprendi? Eu aprendi que eu não vou mais deixar isso acontecer. Então, é isso, vai estar... que bom que a gente conseguiu se reaproximar, porque muitas vezes esse momento é que afasta e Sim, nunca mais sim. volta. Mas acho que quando é verdadeiro, volta, cara. Também acho. Volta e É fica, isso né? que é legal. Também acho. Independente de amizades, né? Eu tenho Sim. amizades de amigos distantes que eu vejo, putz, nem parece que eu tô 3 anos sem ver, né? sim. Quando é verdadeiro, quando é legal, volta e tá tudo certo. A gente se entende que também. A gente também pensa nisso, a gente se afastou também. Sim, E a nossa vida mudou, né? Foi de filho, claro. de país, foi Claro. uma doideira. E esse esforço de não, vamos voltar e tudo mais. Mas sempre nessa posição, então, poxa, como é que eu posso absorver alguma coisa, aprender alguma coisa, desenvolver alguma coisa que também vai ser benéfica para os outros? Uhum. Não é só para mim, é para mim para que eu consiga me mover melhor no mundo. Sim. Mas será que eu consigo retrabalhar isso e mostrar para as pessoas, entregar para as pessoas, produzir de algum jeito? Então até o meu lado mais tímido, que é o lado da produção, esse lado meio expert, como diz no mercado digital,
já tá aparecendo um pouco mais, porque eu acho, poxa, é um jeito de eu servir as pessoas também. Se elas querem, tá aqui também. O que eu faço de melhor ainda acho que é tá nos bastidores. Entendi. Né? Então, agora eu tô começando um outro projeto editorial com uma editora que está surgindo, na verdade, de medicina do estilo de vida, que é uma medicina preocupada legal. com prevenção e reversão de doenças crônicas, tudo mais. É um negócio super contemporâneo, mas eles querem a minha assinatura, então muito legal. Tô começando esse projeto com eles. Os eventos, né? A gente está produzindo ali pela FITS o Adapta Summit, que é o maior evento do digital em São Paulo. Né? Que grande, né? legal. 7.300 pessoas Meu Deus. e mais na transmissão muito mais. Uhum. 3 pavilhões ali do Transamérica, um evento internacional, com palestrantes de fora, executivos, muito sério. Então, né, tem esse meu dedo ali na curadoria, na produção, no planejamento, isso é muito bacana. Onde eu puder contribuir, a partir desse desenvolvimento, desse sentimento de nunca parar de aprender, sempre tem mais para aprender, eu espero conseguir, né, aplicar na minha vida para que impacte a vida dos outros de alguma maneira. E se isso acontecer, eu estou feliz, estou satisfeito. Maravilhoso. Senhoras e senhores, Rodrigo Simonsen, no nosso primeiro episódio do SDCast, uma conversa maravilhosa. Muito obrigada. Esticamos bem, agradeço. mas não foi teve como parar. cansativo. Foi muito gostoso. Eu ainda ficaria aqui muito mais tempo. Que bom, adorei. Muito obrigada por ter vindo, por ter aceitado o nosso Eu que convite, ter vindo agradeço. até aqui. Foi um prazerzaço ter você com a gente aqui nesse primeiro Prazer episódio. todo meu, adorei. Valeu.